Sempre achei que contar história é algo que move o mundo. Perto da pandemia, comecei a entender que não tinha escolha. Publicidade precisa trazer para si construção de resultado. E assim nasceu a Galeria, um negócio que a gente foi construindo do zero, sem investidor. Mas 3 anos depois é a terceira maior agência do Brasil. Esse ano vai faturar 430 milhões. Edu Simon, esse cara, ele já invadiu sua casa, você já comprou produto por conta dele. Ele é um dos principais líderes da indústria publicitária, respondendo hoje como CEO, fundador e sócio da agência Galeria. Você faz uma fusão histórica, considerada aí a agência mais icônica do Brasil, que era a DPZ, une DPZ e Taterca, vira DPZ IT, e aí, no auge, você decide empreender novamente, dessa vez com a Galeria. Essa agência que atende contas como Itaú, TikTok, McDonald's, Natura, entre outras. Vencedora do Prêmio Caboré na categoria Melhor Agência do Ano. Eles são responsáveis por campanhas de clientes de peso no mercado brasileiro. E a gente é um grupo hoje de 10 empresas. Virou uma holding porque quase como se eu dissesse o seguinte: ok, eu já fiz um esforço grande para entrar no Itaú, na Natura, no McDonald's. Como é que eu multiplico as oportunidades de contato com ele, de negócios? Hoje eu sou parceiro de transformação digital dos meus clientes. Eu ajudo meus clientes com inteligência artificial a administrar os dados deles. Eu faço gestão de todos os ativos de mídia de alguns dos nossos clientes. A gente é hoje o maior comprador de mídia out of home do Brasil. A gente tem uma tecnologia própria que eu vendo para outras agências e outros anunciantes no mercado, que cruza dados de mobile com geolocalização. O que me incomodava foi quando eu vi um ranking das 20 maiores agências de 2019 e tinha uma agência brasileira em 14º. Eu falei, não pode. Tá errado não ter boas agências brasileiras lá no topo do ranking. Fala pessoal, esse episódio do Talks by Léo tem o apoio da DocuSign, líder em gestão de acordos, e a plataforma que eu uso nos meus negócios para agilizar todos os contratos com clientes, parceiros e fornecedores. E eu tenho um convite especial para você. No dia 20 de maio, a partir das 9 da manhã, acontece o Momentum 2025, que é o principal evento anual da DocuSign. Nesse ano, a DocuSign vai apresentar o futuro da gestão de acordos com as inovações impulsionadas por inteligência artificial. E entre os destaques do evento, teremos uma palestra imperdível com a Carla Di Pierro, psicóloga do Comitê Olímpico Brasileiro, que acompanhou nossos atletas nas Olimpíadas Rio 2016, Tóquio 2020 e Paris 2024. Ela vai falar sobre a mentalidade dos campeões, um tema que tem tudo a ver com alta performance, seja no esporte ou no mundo dos negócios. O evento é 100% gratuito e online e eu vou acompanhar de perto para trazer conteúdos especiais para vocês. Para se inscrever, é só acessar o link aqui na descrição desse vídeo ou escanear o QR Code que está aqui na tela. Edu, obrigado pela presença e por aceitar o convite. Valeu, sempre bom. Edu, o mercado te conhece, né, como um líder no mercado de publicidade. Eu te vejo sempre como um cara empreendedor, visionário, um cara de negócios, né? Mas o que te levou para a publicidade? Qual a sua primeira memória de infância? O que te levou para esse caminho? Cara, eu acho que eu vou bagunçar um pouco tua pergunta, porque eu queria ser ou arquiteto ou publicitário, né? Eu tinha um pouco essa paixão por craft, por fazer, executar projetos, né? E eu fui até o final da decisão, que eu acho meio cruel, né? A gente tem que tomar decisão com 17 anos. No meu caso deu certo, eu fiz o que eu gosto e acho que parte do que eu colho hoje é porque eu escolhi certo, mas podia ter escolhido errado, né? Podia ter virado, sei lá, advogado, que não tem muito a ver comigo, mas eu fiquei ali entre arquiteto, publicitário, até o finalzinho, e a minha decisão teve muito a ver com eu me apaixonar pela arte de contar história. Eu sempre achei que contar história é algo que move o mundo, né? Seja no cinema, nos negócios, né? Quem conta uma história bem contada, quando vai criar uma empresa, um produto, você pode me jogar um produto aqui que eu vou te dizer que o sucesso ou o fracasso dele está na capacidade de entender para quem ele vai contar essa história e na capacidade de criar uma história bem contada que atrai essas pessoas. Então, a publicidade me chamou a atenção por isso, né? Eu me lembro de ter assistido alguns comerciais, entre eles um comercial clássico da Apple. No terceiro colegial na escola, eles têm uma semana das profissões, eles mostraram um comercial da Apple de lançamento, acho que de um dos computadores, o 1984. Que né? é Think Different, o slogan, se não me engano. E, cara, uau, aquele jeito de contar aquela história, né? E eu nem... Cara, mal sabia o que era Apple, mas aquilo me pegou muito, e aí eu tomei a decisão, fui para a faculdade de publicidade,
E só que eu tinha saído de casa com 17 anos, recém-completado, assim, então eu tinha que pagar a minha faculdade. Você fez E SPM, né? Eu fiz. E aí começou a minha jornada de publicidade, porque de empreendedor, porque no primeiro, eu já vou emendar aqui, Sim, você claro. vai me cortando aqui. Sim. No primeiro ano da faculdade, um professor meu me falou, olha, cara, você é um cara diferenciado aqui, que você tem boas respostas, tá sempre ligado, eu vou te apresentar a Ana, que ela é sócia da DM9, vai lá conversar com ela que ela vai gostar de você. E engraçado, a Ana, minha amiga hoje, eu conto essa história pra ela morre de dar risada. Eu fui lá falar com a Ana Serra, e a Ana me adorou. Falou, Primeiro ano de faculdade? Primeiro ano de faculdade. Falou, vem cá fazer um estágio com a gente, eu gostei de você e tal. Nosso estágio não é remunerado, mas ele tem aqui uma ajuda de custo, né? Nunca me esqueço, era uma ajuda de custo, acho que R$500. Falei, cara, eu tenho que pagar minha faculdade, meu aluguel, né? E naquele momento ali, a DM9 era a agência do ano de Cannes, de Zanguanais e tal. Eu me frustrei muito e falei, cara, eu nunca vou conseguir furar essa bolha, nunca vou conseguir fazer carreira em agência de publicidade, eu vou empreender, vou criar o meu primeiro negócio. E no finalzinho do primeiro para o segundo ano de faculdade, de semestre, na verdade, eu criei a minha primeira agência. E chamava-se? ALL. Por que ela chamava ALL? Porque eu fazia tudo aquilo que as agências não queriam fazer naquela época, porque era muita coisa. Porque as agências queriam fazer TV, muito anúncio de jornal, de revista. E tinha material de ponto de venda, tinha promoção de, né? Meu segundo cliente foi o McDonald's. Caramba, Edu. Meu segundo cliente foi o McDonald's. De uma necessidade, né? Então. E aí, cara, eu fui trabalhar para o McDonald's fazendo material de ponto de venda, material de treinamento de loja. Aí os franqueados me conheceram, comecei a fazer campanhas dos franqueados. Comecei a escrever, montar a apresentação do presidente do McDonald's. Aí um dia ele chamou o Dodi Taterka e falou, olha, tem aqui um garoto que você devia conhecer. O Dodi Taterka tinha uma agência chamada Taterka. Eu tô falando, isso é 98, 97. E ele tinha a conta do McDonald's de propaganda. Sim. E ele me chamou e falou, me conta aí da tua empresa, o que você faz. E ele achou esperto esse meu olhar, assim. E ele falou, vem pra cá, vem fazer isso aqui dentro. Eu falei pra ele, ó, foi meu primeiro... Então foi seu primeiro exit. Foi o meu primeiro exit, foi o meu primeiro M&A, porque Sim. eu falei pra ele, ó, não dá pra eu vir pra cá, tem um negocinho lá pequenininho, mas tem 8 pessoas, não dá. E você tava na faculdade ainda? Tava na faculdade ainda, cara. Tava no último ano aí. E aí ele falou pra mim, não, tudo bem, eu compro o teu negócio, eu te dou um percentual da Taterka, e a cada ano que você ficar aqui, esse percentual vai crescendo. Caramba, e aí eu virei, cara, virei sócio option, né? e aí fui crescendo dentro da Taterka, a gente foi, uma agência diferente, com um dono que tinha uma cabeça diferente, vai fundo nos negócios dos clientes, abraça, entende a dificuldade da indústria, não quer só vender publicidade, quer resolver os problemas do cliente. Isso foi um pouco moldando a minha personalidade. Cara mais ético que eu já trabalhei na minha vida, inflexível com ética, super agressivo do ponto de vista de brigar pelas coisas que ele acredita, fazer as coisas de um jeito que ninguém está fazendo. Então, isso tudo foi moldando um pouco o meu jeito de pensar negócio, né? E lá começou... você foi liderar, e você foi liderando atendimento e business, né? Atendimento business de McDonald's, né? Garoto, cara, eu tinha, sei lá, 23 anos, assim, né? E aí começou a minha história profissional, né? E eu gosto muito do conceito até do Steve Jobs, numa palestra que ele fez, uma apresentação no encerramento de curso em alguma universidade, que ele fala do connecting dots, né? Querer conectar os pontos. De né? trás para frente. De trás para frente. A carreira é isso, né, cara? As pessoas não entendem, eu tento falar muito para a turma que passa na minha frente, eu dedico muito tempo a turma mais de baixo, assim, porque eu acho que às vezes precisa de um pouco de visão, assim, de ajuda para entender. E eu falo, carreira é como contar uma história, né? Tá de novo a história aqui, né? Da visão de contador de história. Ela tem que ter coerência. Se você faz movimentos erráticos o tempo todo, você não vai contar história nenhuma. E o tempo passa muito rápido e você vai olhar para trás e você não contou, você não deixou marca, você não contou história, você não é reconhecido por nada. Né? Então você tem que ter uma certa coerência nos seus movimentos. Mesmo que você vá mudar de, olha, eu quero chegar ali, agora eu quero chegar aqui. É normal, a gente muda um pouco a rota. Mas você precisa contar uma história. Né? E a minha história foi uma história de empreendedor. Eu nunca tive a veia de executivo. Né? Mesmo quando surgiu na minha frente, anos à frente, a história de ser
executivo internacional na Publicis, eu não quis, porque era um negócio que não combinava comigo. A gente já chegará lá, mas eu sei, e nesse movimento todo, né, então, você monta sua primeira agência, pequenininha, na faculdade, é adquirido pela Taterca, né, meio que o mercado de tecnologia chama de acqui-hire, né, acqui-hire, que é adquirir o time, basicamente, né, e depois eu sei que você foi se tornando um grande líder de negócios, muito hábil, né, e chegou um momento que foi para um segundo M&A, né? Sim. Que foi quando a Taterca foi adquirida pela Publicis, se juntando com a DPZ, né? Sim. E você foi muito ativo nisso, né? Sim. A gente sentia a necessidade. Ele tinha conta do McDonald's, o McDonald's é um cliente internacional. O Dodi Taterca estava chegando numa idade importante já de querer talvez pensar para um outro momento de vida. E a gente achou que tinha uma janela ali de oportunidade de vender. E as holdings estavam naquele momento muito disputando o espaço através de compra de agências, né? A gente está falando aí de 2004, 2005, 2013, 10 anos depois. E a gente fez um negócio com a Publicis, vendeu a Taterca para eles. Eles tinham com a Léo Burnet a conta do McDonald's em alguns países do mundo, a gente tinha conta na América Latina inteira, então havia uma sinergia muito clara. Além disso, a gente tinha Natura, que está com a gente até hoje, BMW, a gente tinha uma agência grande, com rentabilidade muito boa, um negócio muito interessante para eles. Uma agência muito low profile, que é a característica do fundador. E na transação, a gente descobriu que eles estavam comprando a DPZ. E aí a gente inventou um projeto que era, a gente olhou, não tem clientes conflitantes. Os 3 fundadores da DPZ querendo sair, já tinham uma história no mercado de que havia um problema de sucessão, eles estavam perdendo clientes. Então a gente propôs para a Publicis naquele momento, vamos fazer uma fusão. E o nosso projeto foi inicialmente rejeitado, porque acho que o francês precisa acreditar que a ideia deles para fazer alguma coisa. Então eles voltaram 6 meses depois com, olha, temos uma ideia. Eu tenho clientes franceses. Vamos fazer uma fusão. E foi um projeto espetacular para eles, e eu gosto de deixar isso claro, porque a saída não foi uma saída fácil depois, é parte da história agora, mas não foi uma saída fácil para os dois lados. Foi muito bom para eles, porque a gente multiplicou o valor do negócio que eles tinham comprado. Revitalizou a marca, que era, assim, a gente evitou que ela tivesse o destino de agências que eles compraram, que fecharam, como a Finasca, a Nelgama. Muito pelo contrário, ela virou a 3ª maior agência do Brasil, a maior agência da Publicis, mais da metade do resultado deles no Brasil, 52% do resultado. E eu me lembro que, na minha primeira semana liderando a DPZ-IT, que virou, né, DPZ histórica junto com a Taterca, a gente teve a ousadia de colocar um T ali, fui bastante criticado no mercado, e a primeira coisa que eu fiz foi fazer uma reunião de board com as pessoas que eu inicialmente estava deixando nas posições, metade da DPZ, metade da Taterca ali, a gente tentando estruturar o que a gente chamou depois de comitê executivo da agência, e eu chamei o Júlio, que liderava o Google no relacionamento com as agências. E o Júlio foi lá falar para eles. E a primeira coisa que ele disse me marcou muito, foi: para o mundo digital e para o Google, a DPZ é irrelevante. Ela compra praticamente 0 com a gente, e isso é uma realidade que vocês precisam mudar. Eu pedi para ele fazer um choque de realidade no time, na gente. A gente estava no momento de virar aquele negócio, né? E realmente a gente era uma agência offline, com histórico offline. As 2 agências eram agências offline, com clientes offline. E 7 anos depois, era o 2º maior CNPJ no Google. Era o maior comprador de mídia digital entre as agências generalistas, assim, né, uma agência especializada, com vários ganhadores de prêmio no Google, vários cases puramente digitais. Criados lá. Sem aquisição de agência especialista. Sem aquisição, com clientes só de performance. Eu tinha 100% da performance da Vivo, performance do Itaú. A gente tinha montado uma unidade que chamava Viva Six, que era uma unidade de performance. A gente tinha conquistado a conta da Renault em 2018. Herdando da Nelgama, né? Herdando da Nelgama, numa negociação que eu fiz com um grupo, que foi o meu primeiro movimento de querer sair para fundar um negócio. Eles me seguraram, e aí eu falei, olha, eu quero a conta da Renault, que eu sei que a Nelgama vai ter problema. E aí a conta ficou.
A gente pegou essa conta e fez a conta ter uma virada digital incrível, saiu de mídia massificada para ser uma comunicação muito focada em one-to-one, com um nível de inteligência de geração de lead, a gente vendia lead para os concessionários, uma coisa muito inteligente. E com cases criativos incríveis, Caverna do Dragão, Mariana Rui Barbosa de Sereia, histórias muito legais. Então essa foi a virada que a gente deu, de transformar a DPZ num negócio que tem reputação criativa, mas que olhava para resultado. Para olhar para resultado, tinha que ter um modelo de atribuição muito claro. Para ter um modelo de atribuição, precisava dominar a arte de dados, precisava falar de performance em canais fragmentados. E aí, conectando os dots, quando a gente foi chegando perto da pandemia, eu comecei a entrar em muito atrito com a Publicis. Porque... E só um parênteses, né? Toda essa história... Em 5 anos, né? Em 5 anos. A gente estava indo para 6 anos ali. E quando a gente começou a chegar ali perto da pandemia, o nível de atrito começou a subir muito. Porque eu tinha uma agenda de transformação digital importante para fazer. A gente ainda não falava de inteligência artificial como fala hoje, mas a gente tinha muita ferramenta que a gente queria comprar, a gente estava querendo splitar um negócio de performance, montar um negócio à parte para poder ser o mais especializado possível. E eles queriam fazer o contrário, eles queriam que eu cedesse todos os meus clientes de performance, porque eles estavam trazendo uma marca de performance para o Brasil. Eu falei, era uma visão mais das marcas da holding do que... o que eles fizeram com as outras agências. Eu disse, eu não vou fazer. E aí isso começou a gerar muito atrito. E eu viajo muito a trabalho, eu comecei a olhar o modelo dos negócios lá fora e comecei a entender que não tinha escolha, né? Ou a gente transformava, ou 10 anos depois o nosso negócio estaria obsoleto, a gente estaria... E eu nem sabia da revolução que está acontecendo agora, né? A minha sensação, ela vinha pré-IA, né? Pré-IA. Ela vinha muito da minha compreensão de que publicidade precisa entregar resultado. Quando os clientes experimentaram isso no digital, isso contaminou positivamente o pensamento como um todo. E eu precisava de um negócio que respondesse a isso. E tem uma transformação também da geração do pessoal na cadeira de executivo dos anunciantes, né? Pensando assim também, né? E aí é uma confluência de fatores, né, cara? Porque assim, um executivo fica hoje 3 anos, se muito, na cadeira de CMO. Então ele tem que construir resultado de curto prazo, né? Então a publicidade, ela, para ser relevante, ela precisa trazer para si a responsabilidade dessa construção de resultado. Ela precisa ter uma atribuição clara, ela precisa dizer para o cliente, cada centavo que você investir vai trazer isso de retorno. Essa construção, ela depende de dados, você precisa ter ferramenta para ter acesso, né, a tudo que o cliente tem de informação de venda, de perfil de cliente, entrar no Salesforce e ajudar ele a ter uma régua completa de comunicação. Então eu comecei a olhar tudo isso, eu comecei a ficar muito agulhado, né? E só um parênteses também de novo, você não concorda comigo que essa visão torna o negócio cada vez mais uma mistura de agência / consultoria de business do que só a semântica agência? Eu sou muito cuidadoso só porque lá atrás o nosso negócio era muito parecido com consultoria. Um grande líder de agência na geração do Nizam, do Washington, na geração anterior, até a deles, do DPZ e dos donos originais da UMAP, todos eles estavam olhando para o negócio dos clientes. Eles interferiam muito no negócio do cliente. E a gente foi, ao longo do tempo, se restringindo a ser um fornecedor que conversava com uma área... mais raso. Que é a área de marketing. A gente perdeu a capacidade de conversar com outras áreas dos clientes, né? E eu te mencionei em off aqui que hoje, quando você abre a porta de tecnologia, você abre a porta de dados, você volta a falar com o CEO, você volta a falar com o CTO, você volta a falar com o CFO, você tem outros projetos que no final do dia estão todos eles amarrados com um objetivo só. Como é que eu ajudo essa marca a ganhar relevância perto do consumidor dela, junto ao consumidor, e vender mais? Se esse for o teu objetivo, aí fica fácil de você entender o que você precisa construir, né? E ali em 2020 a gente chegou a negociar com eles, eles toparam a gente comprar a DPZ de volta, eles seriam minoritários e eu teria a liberdade, autonomia de fazer. E a resposta que eles me deram, é curioso, a gente fechou o mercado brasileiro, né? Os negócios fecharam no dia 16 de março, uma sexta-feira, nunca me esqueço. No dia 10 eu estava em Paris, shaking hands, com o número 1 da Publicis sobre a venda da DPZ para DPZ-IT para a gente. Eles iam ficar minoritários e eles iam testar esse modelo, vamos testar esse modelo.
E, puta, voltei pro Brasil, fui atrás de investidor, comecei a Teve fazer... esse shake hands. Teve esse shake hands. E aí, 8 meses depois, eles voltaram atrás. E aí eu fiquei sem alternativa. Aí eu tinha que sair porque eu já tinha conversado com clientes, eu já tinha falado com fundo para levantar dinheiro e, acima de tudo, eu já tinha virado a chave na minha cabeça. Tinha voltado para o empreendedor serial que... O sonho era outro já, né? Não, e é isso que mora em mim. Eu tava ficando doente lá, de trabalhar numa multinacional, que, cara, você é uma peça de uma engrenagem que funciona, as multinacionais têm seu papel, mas você é uma peça, cara. Não adianta você achar com o teu ego que você vai tomar decisão, você não toma, você submete alguém, que olha o todo, que acha que tem risco aqui, é melhor botar naquele projeto, é do jogo. E tem os executivos, C-level, GMs e tudo mais, que convivem muito bem e tá tudo certo. É isso, né? E não tem melhor ou pior, tá, cara? Porque assim, Perfis, eu né? não tenho os skills para fazer isso, eu sou muito franco, assim, o meu skill é o skill de empreendedor, de quem toma risco, de quem faz negócio, de quem segura negócio, de quem vai nos clientes, é esse o meu skill. Eu acho que ele funcionou muito bem a serviço da DPZT e da Publicis naquele momento, até a hora que eu achei que eu tinha mais a perder e a gente começou a atritar muito. E assim nasceu, no Carnaval de 20, o projeto da galeria, que começou com a compra da DPZ. Na sequência, a gente começou a formatar na nossa cabeça como que seria a saída. No final de 20 a gente tomou a decisão. No começo de 21 a gente comunicou os clientes e a gente chegou num acordo de cavalheiros para não destruir a DPZ. Sim. Alguns clientes eram muito intimamente ligados. Pro mercado quando isso foi anunciado, foi um choque, de certa forma. Se você pensar no mundo dos negócios, a gente não é exatamente os primeiros a fazer isso, nem no nosso mercado, né? O Nizam saiu desculpa, o Washington saiu da DPZ. Sim, para fazer inclusive o Nizam montou a W, o Nizam saiu de lá para montar a DPZ, a DM9. Então, quem é empreendedor enxerga uma oportunidade e vai. A gente fez com cuidado, como eu disse, a gente quadruplicou o negócio deles. Sim, a sim. DPZ está lá, tiraram o T. Eu brinco que é igual os soviéticos que apagavam as fotos, assim, não tem uma foto que eu apareço lá, mas tá tudo bem. Mas a gente deixou uma agência, hoje tá indo muito bem. Se recuperaram. O BJ tá fazendo um excelente trabalho lá. A gente deixou clientes, hoje 80% dos clientes que 3 anos depois ainda estão lá, são clientes que a gente deixou, clientes que estão felizes lá por mérito deles, não é, né? Simplesmente a gente fez o trabalho de aproximar e fazer prospecção. Mas essa jornada desses 6 anos, 7 anos lá, foi muito interessante para me colocar elementos que eu acho que quando eu empreendi lá atrás, quando eu fui sócio da Taterca, eu não tinha assim, a visão de reputação no negócio de serviço, o quanto é importante, a visão de que a gente quando está num negócio, porque eu não tenho linha de produção, né? Eu não trago um maquinário da Alemanha, ponho aqui, ganho uma vantagem competitiva por 10 anos. Não existe isso em serviço. A indústria do conhecimento. A indústria do conhecimento. A minha vantagem competitiva são as pessoas que eu tenho, a minha capacidade de ler os movimentos rápido e reagir a eles numa velocidade adequada. Que não é nem rápido demais, porque senão você investe antes da hora, nem devagar demais, que senão é o que acontece. Eu acho que é a grande dificuldade quando você trabalha numa empresa cujo headquarter está em euro, na Europa, e olha para o Brasil com uma moeda que vale 5 vezes menos, que é pequeno, que tem um monte de particularidade. Então, aqui hoje eu tomo decisão, se eu vejo uma oportunidade e eu pondero, eu tenho um CFO muito atuante, meu sócio, do meu ladinho aqui, a gente toma um risco, a gente faz e está funcionando, né? 3 anos depois é a 2ª ou 3ª maior agência do Brasil, e a gente é um grupo hoje de 10 empresas, que é o que é mais legal. Assim. E daí, a gente estava até falando antes de começar, você sai de uma holding, monta uma operação independente, vinga, cresce, traz mais contas ainda e virou uma holding. Virou uma holding. Mas com uma cultura diferente. Ela virou uma holding porque
a gente entendeu desde o nascimento que eu ia precisar, além da disciplina principal da publicidade, de outras disciplinas para construir aquele modelo que eu te falei de como é que eu entrego mais para os meus clientes e ajudo eles num desafio maior. Hoje eu sou parceiro de transformação digital dos meus clientes, eu sou parceiro de negócios dos meus clientes, eu ajudo meus clientes com inteligência artificial a administrar os dados deles, eu faço gestão de todos os ativos de mídia de alguns dos nossos clientes. Então a gente tem disciplinas muito amplas lá, a gente é hoje o maior comprador de mídia out of home do Brasil, a gente tem uma tecnologia própria que eu vendo para outras agências e outros anunciantes no mercado, que cruza dados de mobile com geolocalização, eu tenho latitude e longitude de 100% dos pontos de out of home offline ou digitais do Brasil. Você começa a trabalhar performance no out of home. Então, a gente foi sofisticando com um pensamento de que, ok, para fazer isso eu preciso de engenheiro. Se eu botar um engenheiro numa agência de publicidade, não vai funcionar. Né? Eu até tenho lá no time de dados, mas assim, preciso de um time de tecnologia. Então, a gente começou a entender onde estavam, a estratégia foi de white space mesmo, onde estão as oportunidades na minha relação com os meus clientes, e quase como se eu dissesse o seguinte, ok, eu já fiz um esforço grande para entrar no Itaú, na Natura, no McDonald's, na Vivo, em todos os meus clientes, como é que eu multiplico as oportunidades de contato com ele, de negócios com Horizontaliza. ele? Um lifetime value, uma estratégia assim de quanto mais transações eu consigo fazer com esse cara, oferecendo soluções pelos problemas que ele tem. Uma vez que a confiança está estabelecida já, né? E pode ser assim, eu tenho um problema de implementação de Salesforce, legal, eu tenho uma empresa que tem entre os seus produtos, cara, consultoria e implementação de Salesforce. Eu tenho um problema de gestão de dados, aqui, eu tenho ferramentas, eu tenho um problema de automação criativa para assets que eu tenho de venda. Cara, eu tenho uma empresa que tem automação de IA para recursos criativos para vários dos meus clientes. Então a gente foi entendendo, eu tenho uma empresa de UX, né? A gente tem um negócio voltado, olha onde vai a especificidade. Todos os meus clientes praticamente têm app próprio. Pós-pandemia, todo mundo olhou para e-commerce e muito deles derivou para um app próprio. Até por causa da cultura de dados, como é que eu consigo não ficar na mão de um terceiro, no marketplace e tal. A gente entendeu que o grande desafio desses caras é aumentar a base de usuários. A gente montou uma empresa especializada em ajudar os nossos anunciantes a aumentar a sua base de usuários, chama Catalyst, e é um negócio que não para de crescer, dobra de tamanho todo ano. Simplesmente porque ela ajuda o McDonald's. Quando vem, por exemplo, o Black Friday, a ser o app número 1, não só na sua categoria, em todos os apps, concorrendo com varejo e tudo mais, na lista de downloads do Android e da Apple. Porque você tem alguém olhando só para a estratégia de crescimento de base de usuários. Então, se conecta com campanha que a galeria está fazendo. Se conecta com campanha, né? E aí, quando eu entro hoje num cliente, a minha apresentação de hold é um polvo. Um polvo lindo, feito em IA e tal. Porque o pensamento é de polvo. Eu entro com vários braços. Eu resolvo o problema do cliente de organizar, porque imagina o seguinte, eu tinha, para não ser delicado, eu não vou citar cliente, porque está comigo até hoje, mas eu tinha um cliente que tinha 12 fornecedores na área de marketing, comunicação, vendas. 12. E eu olhava para aquilo e falava assim, imagina administrar 12 FIIs, 12 equipes, 12 times de atendimento, 12 briefings diferentes, 12 retornos, aí põe todo mundo na sala para alinhar, e nunca alinha, cada um protege o seu lado. Isso num mundo onde a coisa que a gente mais precisa é de uma estratégia unificada de dados. Então não funciona. Né? E cada um fica um silo, né? Cada fornecedor. Isso. Eu estou protegendo o meu. O cara que faz social protege o social. O cara que faz performance protege a performance. O que cuida do app, o que faz o UX. E já não vira em prol do bem do cliente, né? Este fornecedor, este cliente meu hoje, este cliente tem 3 fornecedores. A gente foi tirando e eu faço um contrato só. Eu faço o meu revenue share entre as empresas depois, mas eu administro um contrato só, eu ponho uma pessoa de contato só para gerir todo o contrato. Um líder de negócios. E o mais legal, você me contou um pouco da tua história de sucesso aqui com o teu negócio de podcast. Eu fiz a mesma coisa, eu montei um time de growth e hoje eu tenho um time de vendas que vai em anunciantes vender isoladamente os negócios e às vezes entra pela empresa de tecnologia, de dados, e oferece a galeria, oferece a Milá, que é outro nosso negócio de comunicação, ou oferece um dos outros negócios, porque eu tenho
um portfólio de soluções para entrar. Então, às vezes eu entro por uma porta e o cara abre as fala, outras. deixa eu entender esse teu ecossistema, que é como a gente chama aqui, esse teu povo aqui. Aqui estão as ofertas que a gente tem. Então tem sido para a gente uma ferramenta de crescimento nos clientes, incrível, e um diferencial competitivo nas conversas com novos anunciantes, com os prospects. Com uma dificuldade que é cultural, né? Que é assim, a gente precisa aos poucos ir educando os clientes que ainda estão acostumados a achar que comunicação é propaganda. Sim, e que só compra de mídia. É só compra de mídia e que eu não tenho nada a ver com tecnologia. Se eu perco lead lá no site, isso não é problema. Não é, cara. Isso aí vai afetar teu resultado. Em tecnologia, a gente tem um termo que a gente usa, que é o ICP, né? Que é o perfil do cliente ideal. É isso. Né? Você tem o CMO ou o teu contratante naquela cadeira, que é o ideal, que vai entender a tua cultura e a tua oferta, não é? E esse é a fruta mais baixa para você vender o teu modelo, né? Sim. E é isso aí. Exatamente. Esse é o pensamento, e eu acho que isso gera um estado permanente de alerta nos nossos negócios de, ok, o que está faltando eu oferecer? Qual o outro negócio que eu vou gerar? Porque eu estou conversando com mais pessoas dentro dos clientes, eu tô fazendo as perguntas certas, eu estou usando a inteligência artificial para olhar as vendas e achar buracos que eles não estão olhando. Você começa a maturar melhor, a amadurecer melhor a tua relação com aquele anunciante, né? E você sai de ser um fornecedor de propaganda para ser um fornecedor de soluções, de negócio, né? Com propaganda sendo uma das mais importantes que tem, porque propaganda é criatividade, Sim. A gente está caminhando para um mundo... Mas é uma das entregas, né? É uma das entregas, Né? que será potencializada se você resolver o resto. Sim. Ela será potencializada. Edu, e aí, no porte que vocês estão hoje, né, da galeria, a agência mãe, né, do tamanho que ela ficou, e agora esse portfólio de soluções da holding, vocês hoje conseguem concorrer basicamente com as holdings multinacionais. Olha, sim. Ou onde não? Não, a gente consegue, tá? E consegue com diferencial. Eu te explico o diferencial. De novo, eu não tenho a profundidade de bolso que eles têm para comprar negócios. Isso moldou um pouco a minha estratégia. Eu não vou sair comprando negócio porque o erro para mim é 100% meu. Eu não tenho sócio investidor. A gente fez bootstrapping totalmente. Hoje é um negócio esse ano que vai faturar 430 milhões como holding. Mas que a gente foi construindo do zero, sem investidor, né, cara? Assim, eu botei dinheiro para fazer a obra do meu primeiro escritório, frio na barriga total, saindo de uma pandemia, não tinha computador para comprar, então... Negociando o contrato com os clientes, negociando o prazo de pagamento. 120 dias. Tudo isso que é muito típico do nosso mercado. Mas a gente criou um diferencial competitivo que é justamente a capacidade que a gente tem de ler e responder rápido às oportunidades. Então, a nossa jornada nesses últimos 3 anos tem sido uma jornada de, sem nenhuma falsa modéstia, ajudar o mercado a se modernizar, não somos só nós fazendo isso, tem outros empreendedores brasileiros fazendo, olhando para coisas que as multinacionais não conseguem olhar. E depois elas passam a fazer igual a gente. Então, vou te dar um exemplo. Out of Home. A gente foi a primeira agência a entender que esse negócio estava passando por uma transformação profunda, seja pela digitalização, seja pela tecnologia que estava mudando, seja pelo potencial uso de dados que a gente poderia fazer. Então, a gente criou a Vitrine, que é o nosso hub. Esse é um hub, não é uma empresa, não é um outro CNPJ, não faz parte das 10 empresas, porque ela fica dentro da galeria, por uma questão de sinergia de negócio. E hoje nós somos o maior comprador de mídia out of home no Brasil. Né? E como eu falei, com uma tecnologia própria. Ficou tão boa que a gente passou a vender para o mercado essa tecnologia, splitou, fez uma outra empresa e hoje eu vendo SaaS, que é essa plataforma. Assim, o mercado demorou para reagir e só foi reagir quando viu o estrago que a gente estava fazendo. Então hoje, se eu pego minha receita, meu billing, meu faturamento de compra de mídia de out of home, eu sou mais do que o dobro do segundo colocado. E aí todo mundo foi atrás fazendo, né? A gente estudou profundamente a lei da cidade limpa para achar uma oportunidade, vou falar a palavra bonita, mas achar um buraco, uma oportunidade para poder fazer projetos especiais. E a gente foi os primeiros a começar a fazer os relógios com formato especial do McDonald's, da Vivo. E aí a gente começou a virar a agência
central de out of home dos clientes, mesmo quando eu dividia com outras agências. Então quer dizer, às vezes foi o ponto de entrada, foi por conta do modelo da tecnologia que vocês criaram. A tecnologia, a especialização, aí eu trouxe gente de mídia, de criação especializada nisso, porque o criativo tradicional, out of home é mais uma coisa que ele tem que fazer, que não obrigatoriamente é que mais brilha os olhos. Hoje brilha, porque quando a gente quebrou o modelo o engessado da lei de cidade limpa, que a gente hoje faz tudo dentro da lei, mas a gente achou um jeito de usar ela a nosso favor, você pode fazer qualquer coisa. Tem ponto de ônibus que tem máquina com experimentação de perfume, a gente já colocou pipoqueiro na Paulista. Hoje eu faço fachada de loja do McDonald's, é divertidíssimo, criativamente é divertidíssimo, mas lá atrás era mais uma mídia. Entendeu? Era uma mídia meio de segunda, terceira categoria. É isso. Outra coisa, por exemplo, a gente, quando o TikTok entrou no Brasil, nós fomos a agência a lançar o TikTok aqui. Né? A gente fez os primeiros anos todos, quando eles investiram em publicidade forte, a gente fez campanha no Big Brother, a gente levou o TikTok para a TV Globo, era incrível, né? Com um slogan, isso a Globo não mostra, né? Brincando com um meme que tinha na internet. A gente entendeu que ali tinha um jeito de pensar e criar diferente. A gente criou um hub, chamou o TikTok e falou, escuta, vem cá, me ajuda a gente a ensinar o mercado e os clientes o jeito certo de trabalhar no TikTok. Isso vai alavancar a percepção de entrega de resultado do TikTok. Eles passaram a investir num hub com a gente, eles ajudavam a gente a contratar, a treinar as pessoas, nos trouxeram ferramentas e tudo mais, a gente criou um hub, cara, isso foi maravilhoso, a gente todo ano dobra de tamanho dentro do TikTok, desde então, eu estou falando isso há 3 anos atrás, de repente eu vi todas as agências fazendo a mesma coisa, porque entenderam que tinha, então a gente tem várias inovações que a gente agora vem o TikTok Shop, sempre, né? O TikTok Shop, assim, então a gente tenta estar sempre um passo à frente, pela rapidez, pela capacidade de ler rápido. Então, respondendo a tua pergunta, a gente compete com as holdings todas. Hoje a gente é maior em compra de mídia que a maioria delas, sinceramente. Esse é um negócio complexo, compra de mídia. Ele é um negócio de consolidação, porque você precisa de cada vez mais tecnologia, cada vez mais pesquisa, cada vez mais em ferramenta. Isso custa dinheiro. Então, estão sobrevivendo as grandes. A gente é uma delas. A gente deve ser a segunda ou terceira maior. E que é o desafio das independentes. Que é o desafio das independentes. Escala. Que chegaram lá, tá? Eu preciso reconhecer que a Artiplan está fazendo uma jornada bem parecida com a nossa de tamanho, é muito bonito de ver, de verdade. A Suno fez um trabalho importante com o Santander, agora reconquistou espaço no mercado com Americanas, com Vivo. Então, as independentes estão mostrando o que existe um caminho alternativo. O que me incomodava, a gota d'água, lá atrás. Lá atrás, em 2000. Foi a gota d'água para mim. 2020, desculpa. A gota d'água para mim foi quando eu vi um ranking das 20 maiores agências de 2019 e tinha uma agência brasileira em 14º. O resto era tudo agência americana, agência de multinacional. Eu falei, não pode. Porque não é que está errado ter agência multinacional, mas está errado essa proporção. Está errado não ter 3, 4 boas agências brasileiras, grandes agências brasileiras, lá no topo do ranking. E o desafio dessa geração, na minha visão, das agências anos 2000 em diante, era que assim, o profissional brasileiro, você tinha o grande criativo, planejamento, mídia e tudo mais, mas faltava essa coragem do empreendedor liderar, criar novos modelos de negócio para poder se destacar, de certa forma, né? Tem aquele clichê que fala os tempos difíceis criam pessoas... e aí volta para as pessoas... Eu acho que, usando ele de uma outra forma aqui, eu acho que a gente viveu tempos onde a publicidade foi muito, muito rica, né? Ela foi muito lucrativa, muito rica, sinceramente, na minha visão, muito mais fácil de operar do que hoje, porque você tinha grandes ideias e isso resolvia tudo. Sim, hoje, em poucos canais, né? Em poucos canais. Hoje não é assim, uma grande ideia não resolve tudo, infelizmente. É muito mais complexo, com margens muito melhores, com times muito maiores. Eu tenho quase 600 pessoas, a UMAP andou divulgando que tem quase 1.000 pessoas. É complexo. Sim. É complexo. Rentabilizar isso é difícil. Então, eu acho que isso matou essa facilidade daquele momento, matou o espírito empreendedor de uma geração.
Eu acho que tudo que lá atrás fez com que o Washington, Nizam quisesse sair montar seu negócio, não importava se começava com uma portinha ou com clientes grandes, como eles tiveram a oportunidade de fazer, essas gerações seguintes foram perdendo, porque foi ficando confortável ser executivo de um grande negócio, de um negócio multinacional, de um negócio que ia ser vendido, de um negócio que foi vendido. Ou o que surgiram foram as especialistas, sejam digitais ou de influência e tudo mais, e foram sendo adquiridas, Isso, né? muito rápido, né? Tem agência que foi comprada com 2 anos de vida, Sim. com 3 anos de vida, né? Então, eu acho que a gente teve uma geração de excelentes executivos, muito deles meus amigos, muito deles que eu cresci admirando, como profissionais de atendimento, depois presidentes de agência, mas esse outro passo, que é o passo que a gente precisa, porque hoje, se você me perguntar assim, qual que é teu propósito como holding? Meu propósito como holding é encontrar profissionais, talentos, que estejam prontos para empreender e dar a eles condições de sucesso. Seja com estrutura, com visão, com cliente, com investimento e tudo mais. Por quê? Porque cada profissional desse vai gerar de 50 a 500 empregos. E é isso que vai resolver o nosso problema como país. A gente precisa de mais empreendedores, a gente precisa de mais gente que toma risco, né? Eu me lembro que quando eu tomei a decisão mesmo, no meio da pandemia, eu saía para correr, eu sou maratonista, e olhava tudo fechado por causa da pandemia, e aí eu falava assim, em 21, tudo isso aqui vai ter que reabrir e vai ter que reconquistar os clientes. E para isso eles vão precisar de um bom parceiro de comunicação, uma boa agência, um bom parceiro de negócio, e eu vou fazer, eu vou estar pronto para isso. E foi isso que me levou, sabe assim, isso que me tirou o frio da barriga, porque, porra, cara, não é fácil você sair de... Eu era um dos executivos mais... Inclusive no meu último ano de DPZ, eu fui o executivo mais admirado do mercado brasileiro, uma pesquisa feita com clientes, já fui indicado 5 vezes ao Cabaré. Você joga tudo pro alto e fala, vou empreender. É que você tá vendo algo que os outros não estão vendo normalmente. Tem um salto de fé aí também, eu acho né? que muita gente vê, tá? Eu acho que tem gente com mais juízo do que eu no mercado e que acho que acaba pensando 2 vezes. E de verdade, eu acho que a economia brasileira, a nossa indústria, a economia brasileira precisa de mais empreendedor, né? Quanto mais gente fizer o que você está fazendo, o que tantos negócios estão fazendo hoje, a gente vai gerar mais emprego, a gente vai movimentar a economia, o emprego vai mudar, né? A gente falou em off também um pouco, o impacto da inteligência artificial vai ser grande, vai ser grande. Eu vou querer aprofundar já sobre isso. A gente não pode negar. Então, assim, é importante a gente multiplicar o número de portas que estão abertas por aí, porque essas portas vão precisar de menos pessoas para fazer algumas tarefas, entendeu? Então é importante esse movimento, né? Edu, isso tudo, né? Você mostrou esse arco todo de onde a galeria chegou, com que visão de negócio, modelo e tudo mais, né? Cara, e o lado B? Qual foi a dor do crescimento, né? Porque, cara, um negócio independente, né? Em bootstrap, né? Então, crescendo com seus próprios recursos, né? Que tá num headcount aí de 600 pessoas, como você disse. Cara, onde que é a dor do crescimento e como que você foi crescendo em alta velocidade, amarrando a cultura, organizando, claro que tem todos os seus times de sócios, time de executivos e tudo mais, cultura, processo, atração e retenção de talento, onde que doeu? Cara, dói, primeiro, a gente perceber que o Brasil não é um ambiente propício para negócio. Com certeza, né, não. Assim, dói, entendeu? Então hoje eu tomei uma decisão que me custa e que me dói, que foi fazer absolutamente tudo by the book. Então, assim, eu não tenho PJ, a gente tem um ou outro profissional que quer trabalhar com PJ, mas eu provisiono tudo isso no resultado, eu construí margem mesmo assim, eu sou competitivo mesmo assim, mas dói fazer, né? E em algum momento, cara, sinceramente, eu abri mão de uma reputação que eu fiquei 8 anos construindo, mais os anos de Taterca, que era assim, a tua história começa do zero, cara, começa do zero. E eu acho que empreender é você aceitar que você vai começar do zero todo dia. Não vai ter jeito, cara. Você tem um salário para pagar de uma turma grande, você tem contas, você tem cliente que você não pode perder, dá medo o tempo todo. E quando você está lá como sentado numa cadeira, num lugar estabelecido, com uma reputação... Com um grupo grande por trás. Você se sente um pouco mais
blindado nesse sentido. Então, a folha de pagamento vai ser feita. Vai né? ser feita, vai acontecer, entendeu? Se eu perder, alguém vai me ajudar a segurar, alguém vai descer aqui, nunca precisei, mas isso te dá um condicionamento. E aí, quando você vai, a história não é tão bonita no dia a dia, né? Não é tão fácil, as coisas não funcionam tão bem, as pessoas não são tão legais. Sinceramente, quando você sai de 0 para 150 pessoas em 3 meses, depois de um ano você tem 300, a cultura se esgarça, entra gente que não tem nada a ver com você. Sim. A gente tem um problema de formação de profissional no Brasil inacreditável. Então, por exemplo, tem cadeiras hoje, tipo engenheiro de dados, cientista de dados, cara, é disputado a tapa. Que você concorre com startup, com todo grandes mundo, empresas, todo né? mundo, Exato. todo mundo. E eu acho que essas coisas são o lado B, assim, que você... Não é fácil, cara, porque você vai, treina uma pessoa, a gente tomou decisões do tipo, cara, vamos criar um lugar de cultura forte. Cultura desde a forma como os códigos que a gente passa. Quando eu brinco assim, quando a porta do elevador abre, eu quero que quem estiver entrando, seja um fornecedor, um cliente, um talento nosso, ele entenda que ali é um lugar que tem alguns valores, né? Então a pessoa que está sentada na recepção está lá por um motivo, as cores que a gente usa, o tipo de material de acabamento, a sala de reunião que chama craft, tem um monte de fatores ali. Quando isso começa a esgarçar porque está indo rápido demais, ou porque tem gente mal intencionada, ou porque tem gente que aparecem, né? Aparece, é da natureza, esse é o negócio de verdade. Sim. É isso que é a diferença de você estar no conforto e só o lado B. Isso dói, cara, porque na tua cabeça é uma história, é um arco narrativo lindo, né, cara? A gente começou com 100, hoje tem 500, foi só sucesso, e não é só todo sucesso. Dia tem incêndio, né? Todo dia é um incêndio, todo dia tem um problema, o ambiente é hostil, cara, há negócios no Brasil, tem muita insegurança jurídica, eu tomei uma decisão sobre não pejotizar meu time, eu compito com outros negócios que muitas vezes pejotizam. Você tem que gerar margem, cara. Tem que gerar margem e aí, de repente, parece agora que o STF vai segurar e essa discussão pode mudar tudo, entendeu? E quanto eu deixei de margem para trás, de competitividade para trás. Então, tudo isso é o lado B de empreender, né? E você, hoje, né, como um CEO, e você é um cara de skills muito horizontais, né? Você é um cara de negócio, mas você lá atrás falou, mas o que te levou para a publicidade foi o storytelling, foi a parte criativa, né? Como que você divide hoje o seu tempo como CEO da galeria e como chairman da holding, né? Entre olhar da porta para dentro, formar seus executivos, liderar o business da porta para dentro, ou também o seu lado que é muito de estar na ponta, visitando o cliente ou prospectando. Como que você divide seu tempo? Cara, assim, eu sou um cara de cliente, eu vim da área de negócios, eu gosto de cliente, eu gosto de campanha, eu gosto de sala de apresentação, eu sou neurótico com que as coisas funcionam. Quando eu vou numa reunião, meu time fica desesperado, porque se falhar alguma coisa eu fico maluco, porque eu gosto dessa energia, das coisas rolando, da gente dando show, enfim. E gosto de resolver problema quando o cliente está com problema. Então eu tenho uma rotina de estar próximo dos clientes com uma frequência grande, mas eu tenho uma disciplina também de deixar espaço para os meus times crescerem, porque se eu faço determinadas reuniões, se eu entro em determinadas salas de reunião, a sala muda um pouco, entendeu? Porque eu sou presidente da agência, então eu tô aprendendo a deixar um espaço para as pessoas que estão crescendo, para as pessoas que vão sentar na minha cadeira daqui a pouco. Então eu tento equilibrar um pouco esse jogo, e aí me dá espaço para eu olhar para a estratégia, que é onde eu mais gosto, né? Eu sou um jogador de xadrez, eu gosto dessa história de, cara, qual é o próximo movimento, qual é, né, tanto do grupo como olhando para cliente, quem você quer trazer. Isso, como é que eu desenho a estratégia de crescimento do meu negócio, do grupo, que negócio que está faltando. Que categoria, deixa eu entender o que está, o movimento que os outros estão fazendo, né? Para onde vai a nossa indústria. Então eu divido ali um tempo importante nisso. Isso me toma bastante tempo, tá, cara? Assim, porque são 10 negócios, eu converso com os 10 líderes dos negócios, eu olho o fechamento trimestral deles, eu desenho com eles a estratégia de crescimento, eu converso bastante com eles os desafios, e eu dedico uma energia boa. E aí é onde eu acho que tem sido, para mim, importante, porque eu acho que entra na parte da contribuição que eu acho que a gente tem que dar, que é
a gente discutir nos fóruns adequados o futuro do nosso negócio. Então, eu sou do Conselho Superior do SEMP, que é uma... Do mercado, do né? mercado. Não do teu negócio, mas sim. Então, a gente lá tem anunciantes, veículos e agências discutindo, plataformas digitais, discutindo regulamentação. É uma discussão super importante. Eu sou vice-presidente do CONAR, tenho um papel muito ativo no CONAR, porque é importante. O CONAR tem um papel, as pessoas acham que o papel do CONAR é censurar campanhas. Não, o papel do CONAR é autorregulamentar a indústria para que a gente não precise de uma regulamentação legislativa. Porque senão daqui a pouco aparece alguém que fala não pode ter propaganda de alimento, não pode ter propaganda de carro, porque o carro faz não sei o que, polui. Isso, quando se regulamenta, diz ok, estou entendendo os riscos. Então, a gente acabou de fazer um guia de autorregulamentação publicitária para o segmento de bets, porque estava totalmente sem regra e ia acabar alguém proibindo publicidade de bets. Eu não tenho conta de bet, mas é um segmento super anunciante hoje em dia. O que inundou de dinheiro no segmento? Inundou. Então o que a gente fez? A gente criou lá no CONAR, eu me envolvi bastante nessa discussão e lançou o guia que hoje é um orientador de como devem se comportar as bets no mundo da publicidade. Depois você tem que fiscalizar. Claro. Né? Então eu estou nessa discussão, eu sou do conselho da ABAP, que é a Associação Brasileira das Agências de Publicidade, e eu dedico um tempo bom por mês nessas 3 entidades, tentando discutir com gente que já liderou negócios e que está lá hoje ajudando a gente na transição, gente que está liderando negócios, né? A gente tenta atrair pessoas também das próximas gerações para ter discussões importantes sobre para onde vai. Esse é um segmento de comunicação, de propaganda, de transformação digital que transforma negócios. A gente gera, a cada real investido, estudo da GV, da Deloitte, eu acho, a cada real investido, 8 retornam para a economia em publicidade, em geração de emprego, em negócios em escala, né, em cadeia. Então, assim, é um negócio transformador. É um negócio onde o Brasil, são poucas as indústrias onde o Brasil é a segunda ou terceira maior do mundo, publicidade é um deles. Então é importante a gente pensar o que precisa mudar, né? E onde que entra onde que é a intersecção de regulamentação versus inovação? O que eu quero dizer com isso? Voltando um pouco atrás, quando você falou de IA, né? Hoje, como que vocês aplicam IA na holding? Claro. Seja para melhorar processo, produtividade, né, ou criar novas tecnologias, e onde a IA tem que ser regulamentada para defender um mercado de produção ou de direito de uso autoral, como a gente viu essa discussão recente, né, das ilustrações sendo feitas no ChatGPT e por aí vai. Claro. Essa é uma discussão complexa, está longe de estar muito claramente desenvolvida. Hoje não tem processo num negócio de comunicação que não seja tocado com profundidade por IA. Vou te falar assim, cara, a gente usa Cloud nas reuniões, que gera relatórios de reuniões e que influencia os briefings. Isso aí já, resolveu a vida do atendimento, né? Isso aí tira tanto ruído, cara, que você não faz ideia. Quantos problemas você já teve com atendimento que não fazia a ata direito, né? É isso, isso é incrível, tá? Organizar com mapa mental, com relatório bonitinho, rápido, sai da reunião já tem, enfim. Então começa desde o mais simples até processos bem complexos de Market Mix Modeling, que é como é que eu projeto o resultado a partir de investimentos dos meus clientes, usando histórico de dados, modelagem de dados. A gente tem até o processo de geração de insights. Então a gente apresentou ontem, numa concorrência, a gente treinou no segmento que a gente estava apresentando uma IA, criou um agente especializado no segmento deles durante meses, porque a gente participou desse segmento de mais de uma concorrência, e hoje eu tenho um IA modelado, um agente especializado em dar respostas sobre perfil de consumidor ultra segmentado para um segmento dentro de um segmento importante da nossa indústria, tá? É um subcorte da nossa indústria. Então, isso aqui para o time de planejamento, para o time de planejamento de mídia, para o cliente, para gerar insight, a gente chegou a impactar o WhatsApp, a mensageria do cliente com respostas personalizadas por segmento de cliente gerado por... Isso entra naquela tendência que todo mundo fala da hiperpersonalização. Hiperpersonalização, exatamente. IA, né? Então, entra aqui e aí a gente vai chegar na criação, que eu acho que é o impacto mais visível, talvez o mais dolorido, porque, veja só,
até aqui eu te falei de coisas que a gente ganhou tempo, a gente está fazendo, economizando o trabalho que antes era feito, preencher planilha, não exatamente eu preciso de um talento para fazer isso. Não entrega valor. Não entrega valor. Então, eu sei, alguém vai perder o emprego fazendo isso, mas é uma pessoa que não estava construindo algo de valor para ela. Fazer ata. Isso entendeu? Um parentezinho. Claro. Quando o atendimento não tem que fazer ata, tem que entregar outro valor. Exatamente. Mas esse é o ponto, entendeu? Então eu tirei tarefas onde não havia valor para o ser humano e vou dar outras tarefas para essas pessoas, na minha empresa, em outra empresa. Ela vai se recolocar, ela vai achar o espaço dela, certamente fazendo algo onde ela agrega valor. Ela realmente vai ter que pensar, ela vai ter que ter, né? Gera resultado. Exatamente. Na criação é um pouco diferente isso, porque avançou muito rápido a capacidade de criação das IAs, né? Então tá tirando espaço de fotógrafo, espaço de animador, espaço de produtora, espaço de... só que, curiosamente, a gente conversou um pouquinho disso em off, eu acho que eu ainda, e talvez seja a minha visão otimista de empreendedor, eu acho que isso vai forçar o ser humano a ficar mais interessante, porque você comanda a IA. Se você comandar errado, ela vai vir com um resultado medíocre. Se você comandar certo, ela vai vir com um resultado espetacular. E para comandar, você precisa de repertório. Uhum. Você precisa de referência. Então, você vai lá pedir uma foto de um Big Mac para o meu cliente. Se eu falar qual é a câmera, qual a luz, qual é o fotógrafo, que ângulo que eu quero, quanto mais descritivo eu for, quanto mais eu dominar a arte da fotografia, melhor vai ser o resultado final. Melhor eu controlo o resultado final. Agora, tem uma discussão ética aí, que é, ok, e os fotógrafos? A gente faz o que com eles? Né? Como é que a gente lida com essas pessoas? Eu vivi sinceramente, essa discussão num outro nível, quando a gente saiu das câmeras com filme para digital, e eu vi profissionais perdendo espaço. Por exemplo, o colorista, né? O montador era outro montador. Teve gente que ficou para trás no meio do caminho. E a indústria descobriu em algum momento que a qualidade tinha também ficado para trás. E eu espero que aqui a gente aprenda rápido que a gente precisa de fotógrafo, a gente precisa de diretor em alguns projetos onde o talento humano faz muita diferença. E talvez em outros que não agregue tanto valor, a gente possa, pelo menos na referência, a gente ainda não está exatamente num nível em que se substitua, tá? Então tem discussões importantes. Eu não sei se você acompanhou, houve uma greve de roteiristas e atores em Hollywood, porque era uma discussão. E essa é o tipo de discussão. Ela começou por quê? Porque quando os atores estavam indo gravar, eles eram chamados, olha, passa aqui no estúdio que a gente quer te fotografar em 360. Mas por que você quer fazer isso? Não, porque a gente está testando uma tecnologia que se precisar substituir uma cena, eu consigo renderizar uma situação. Opa, isso aí eu não topo. E aí se autorregulou no sentido de dizer até aqui vai, até daqui não vai, mas isso vai ter que continuar acontecendo. Porque e lá o sindicato para tudo. Para tudo. Para tudo. Mas a gente precisa ter a compreensão de verdade de que é impossível de parar esse trem, porque esse trem já partiu em alta velocidade, entendeu? Não, então, acho que houve um primeiro momento onde pessoas inovadoras perceberam, opa, eu preciso entender para ver onde que tá indo. Claro. É que a exponencialidade é tão alta que mesmo para quem quer inovar, é difícil acompanhar. E tem o pessoal que entrou em negação. Sim. Né? Então, eu acho que o desafio de você implementar essa cultura, né, de testar, implementar IA dentro de um negócio que tem criatividade como core, é um baita desafio. A gente, por exemplo, a gente tem uma ferramenta lá que chama Cria, né, que é cr.ia, né, que é uma ferramenta de criação automatizada com layer de dados. Ela faz teste AB e vai se recriando a partir do aprendizado que ela faz em performance e tudo mais. Como é que ela funciona? Eu tenho que subir assets criativos. Então tem um passo humano anterior ainda importante. Por quê? Que vai fazer um KV. Que vai criar o KV, que vai... Entendeu? Tem todo esse processo ainda. Porque assim... Não sei se você já fez esse exercício, eu uso muito o ChatGPT, né? Muito mesmo. Eu pago o mais avançado e converso muito do contexto e tudo mais. Então ele sabe muito sobre mim. Sim. Pergunta para ele, baseado no que nas minhas consultas, o que você sabe sobre mim. Deixa ele responder. Aí você fala o seguinte, agora responda com ironia.
Por que é legal você fazer esse exercício? Porque você vai perceber que a capacidade de gestão de informação deles é espetacular. Sim. Eu posso passar minha vida conversando com você no bar, eu nunca vou guardar tanta informação quanto ele guarda sobre mim. Mas a compreensão dele do que é ironia é diferente do ser humano. Porque a ironia para você é diferente do que a ironia para mim. Sim. Você entende isso? A tua formação é diferente da minha, o que é humor para você é diferente do meu. Porque daí você tá entrando no intangível e não no dado puro. Isso, né? isso. Então, essa capacidade de ser um repositório de referências, que é incrível da inteligência artificial, isso é imparável. Mas existe uma sutileza humana que, combinado a isso, leva a gente para... Agora, eu estava vendo outro dia alguém falando sobre a evolução da IA daqui para frente, né? Então ele falava o seguinte: hoje já boa parte dos códigos que são programados por IA. Daqui a um ano, as máquinas vão ser capazes de ir melhorando o código já programado por elas mesmo ao longo dos dias, das semanas. Então, você percebe que a velocidade de evolução ela vai ser incontrolável. E isso depois vem chip quântico. Né? E aí ele fala assim, hoje, alguns diagnósticos já podem ser feitos por IA. Sim. Daqui a um ano, alguns médicos vão ser substituídos por IA. O que vai acontecer daqui a 3 anos? Sim, esse é o meu pensamento, porque quando eu falo com especialistas de IA, a gente consegue enxergar o curto prazo, né, e até transportar para o futuro sabendo que muita coisa vai deixar de existir. Então, o médio prazo é difícil. Para a gente não perder a linha de raciocínio, você me falou de autorregulação, regulamentação e tudo mais. Ela ajuda a pôr fronteiras. Mas essas fronteiras elas vão precisar ser flexíveis, porque o que vale hoje não vale depois de amanhã. Né? Eu gosto muito de palestrar em faculdade, e eu gosto quase que por uma coisa sádica minha, porque eu digo para eles o seguinte: cara, vocês entraram na faculdade para trabalhar numa profissão, quando vocês saírem a profissão vai ser outra completamente diferente. Eles arregalam o olho, e aí eu conduzo eles para uma conversa de trazer eles para a realidade de uma forma construtiva, mas a verdade é que é dramático, né, cara? Exato. O cara escolheu a faculdade lá, ESPM, 4 anos atrás. Não tinha IA, não tinha dados, não tinha essa importância. Era um outro mundo. Daqui 4 anos vai ser 10 vezes pior. Eu acho que para os entrantes, para quem está entrando no mercado nesse momento e cada vez mais, é o maior desafio, né? Não sei se você tem filhos pequenos. Eu tenho uma filha de 15 que está no ensino médio, né? Então, cara, eu fiz engenharia, né? Mas numa outra época onde você tinha aquelas profissões muito pré-definidas. Agora, o ponto que eu quero chegar a gente estava falando também sobre isso, qual é o futuro, né, das empresas, né? Vamos falar da indústria da comunicação, né? São profissionais com muito repertório, pilotando muito bem IA, e se isso acontecer, você tira a necessidade do júnior, e como que fica o ponto de entrada da profissão, né? Gozado, que essa tecnologia, ela foi uma das primeiras que foi adotada muito cedo por pessoas mais sêniores, né? Porque são pessoas que têm mais repertório. São pessoas que têm mais facilidade de verbalizar um pedido, porque já viu muito filme, já viu muito cinema, já viveu, né? Já viveu, então é capaz de construir. Então é comum você ver que um bom cara de IA, você vai olhar, ele tem 30 a mais, ele não é um garoto de rosto de espinha de 14 anos, que era quem adotava primeiro as tecnologias sempre, né? Então ela tem essa característica. É desafiador esse ponto. É desafiador. Eu acho que as universidades vão ter que mudar a abordagem drasticamente, né? Eu tenho uma filha que já se formou, ela fez cinema nos Estados Unidos. Os primeiros anos das universidades dos Estados Unidos, eles formam o ser humano. Então você vai fazer filosofia e tal. Eu acho isso fundamental. Eu acho que a gente vai precisar de uma formação que as escolas não são capazes mais de dar, porque tem um ritmo de quase que uma gincana de prova, passar de ano, faculdade, vestibular. Então, eu acho que as faculdades vão ter que olhar para o que o ser humano precisa para lidar melhor com essa tecnologia, né? O que ele precisa ter de bagagem. Ele vai ter que entender um pouco de filosofia, ele vai precisar entender de fotografia, ele vai precisar, né, dependendo da área. Não tem profissão que não vai ser profundamente impactada. E não é profundamente impactada só negativamente.
né? Porque assim, se eu antes, para construir uma tese de defesa de um caso no escritório de advocacia, demorava 15 dias, porque eu tinha que procurar jurisprudência, fazer pesquisa em todos os fóruns, blá, blá, isso acabou, entendeu? Então, aí eu te pergunto, isso vai gerar mais negócios para o escritório ou menos negócios? Mais negócios, porque ele vai ser capaz de atender mais clientes e os fóruns vão ser capazes de julgar mais casos. E você entende que vai criar uma dinâmica. Outra dinâmica. É óbvio que quem estava lá no começo do século anterior, olhando a Revolução Industrial, falou, ferrou, cara, eu sou um apertador de parafuso, eu vou perder meu emprego. Mas você vê que a sociedade ela se rearranjou. Né? Você consegue enxergar esse modelo que você construiu, né, na holding da galeria e nas unidades de negócio? Você já pensa em como manter essa cultura competitiva à medida que essa exponencialidade da IA e da transformação do mercado de trabalho vai acontecendo? Porque essa agilidade é o que, em tese, vai garantir uma maior velocidade de adaptação frente a outros modelos, né? Não, sim. Tá, eu acho que eu fiz por causa disso, eu nem sabia da transformação da IA, mas eu estava muito preocupado com a velocidade que as coisas estão acontecendo já com implementação digital. Aí eu olhei, porque a pandemia foi tirou 10 anos em 2, né, cara? Assim, a gente teve que aprender a levar a sério o e-commerce, a gente teve que aprender a levar a sério outras formas de chegar no consumidor, de delivery. Não tem indústria que não foi transformada por isso. E foi numa velocidade muito grande, né, cara? Muito grande. Ver o que virou o Mercado Livre, ver o que... Eu estava pilotando a conta do McDonald's quando tudo aconteceu. Eles tiveram que aprender a fazer delivery de verdade na pandemia. E você se adaptando junto, né? Adaptando junto, aprendendo a fazer campanha para aquilo, né? Usar o app de uma outra forma, porque aí o iFood virou o que virou, de tamanho, de potência, né? Então, preciso também ter a minha ferramenta de vendas. Então... E hoje, com o IA, as portas se abrem para outros lugares. Então, eu fico... hoje, quando a gente vai conversar com alguém, eu procuro 2 tipos de profissional. Aquele que tem facilidade de lidar com a adoção de coisas novas e aquele que tem justamente um pacote de referências interessantes. Então tá vindo gente que não tem universidade, cara. Não preciso mais, talvez, entendeu? Porque assim, e é muito rápido isso, cara, porque assim, quando veio a onda dos cientistas de dados, eu precisava de engenheiro, eu não tinha engenheiro. Não tinha engenheiro suficiente. Não tinha, é uma loucura, o Brasil não tinha engenheiro suficiente para... E os poucos inflacionadíssimos, né? Hoje já não é mais isso. Sim. Porque parte desse trabalho já está sendo substituído, entendeu? Por inteligência artificial. Então, eu preciso de gente criativa, eu preciso de engenheiro criativo, que saiba, eu vou criar um produto, vem cá, me ajuda aqui a programar essa plataforma que eu quero criar. Gente que tem visão de negócio. Então, você percebe que eu acho esses profissionais mais interessantes, não menos interessantes. Eu prefiro pagar mais essa turma do que ter 50 pessoas fazendo um trabalho de preencher planilha. Esse é o lugar que eu acho que a gente vai chegar. Mal remunerado, empilhado num lugar pequeno, pagando mal. Porra, cara, vai ser mais interessante. Mas para chegar lá tem uma ponte para atravessar. Talvez a gente tenha que repensar o número de horas que a gente trabalha, talvez exista... As pessoas vão ter que ter mais espaço para estudarem mais e ficarem mais interessantes. Né? É uma nova dinâmica da relação com o trabalho. Eu não estou aqui trazendo um discurso progressista de diminuição de hora de trabalho, não é isso, tá, cara? Eu acho que cada um aqui tem um entendimento, uma profissão extremamente competitiva, conhecida por trabalhar muito, né? Não é exatamente isso que eu estou falando. Eu estou dizendo, num cenário futurista, como é que a gente vai... porque... Quando você empreende, uma das coisas que você aprende rápido é o seguinte, eu montei um café dentro da agência, né, porque eu queria oferecer uma experiência muito interessante para quem fosse para o escritório e não, né, a gente nem se deu conta que já tem uma geração no mercado de trabalho que nunca trabalhou presencial. Então eu falava, o meu escritório precisa ser mais legal do que trabalhar na casa, a internet é mais legal, o pão de queijo é de graça, o café é de graça. Aí você cria o café. Hoje o café tem 15 funcionários. São 15 famílias. O impacto vira um business, cara. Então, assim, tem um impacto quando você empreende, quando você cria um negócio desse, né? Eu acho que a gente vai precisar empurrar as pessoas, e aí volta lá no que eu te falei, a olharem e falar assim, opa, isso aqui que eu sei pode ser um negócio. Talvez eu mais 3 pessoas. Então vamos investir nisso, vamos te capacitar para isso. Então, uma produtora vai virar 10 produtoras, vai virar 20 negócios menores, mais especializados, porque fazem mais rápido, porque usam IA.
a gente vai precisar quebrar um pouco a nossa relação de emprego. Emprego sempre foi, na geração do meu pai, do teu pai, uma garantia. Sim, sim. Cara, mas você não tem emprego, você não tem uma garantia, como é que vai ser teu futuro, né? E hoje um profissional liberal, um cara que tem um talento que pode estar uma hora no projeto, outra hora no projeto, ele é muito valioso. Ele é muito valioso. Né? Eu concordo com tudo isso, né? A profundidade de repensar, ele é sobre profissão, sobre relação com o trabalho, sobre, né, como as empresas são constituídas. É isso. É muito extenso e, de novo, é muito rápido. E daí, uma pergunta que eu ia te falar é, e daqui, como que você vê esse negócio daqui a 5 anos, por exemplo, né? Eu vou te dar uma resposta absolutamente arriscada, tá? Porque o que será de todos nós aqui é 5 anos com a velocidade de transformação que a gente vive, e abraço isso com a maior alegria, porque quando você sabe, ok, vamos mudar, fica mais fácil, entendeu? De lidar com essa velocidade de transformação. Então, assim, eu acredito fielmente que contar história, e volta na minha origem, vai ser cada vez mais importante, porque é muito simples, cara. A tua filha de 15 anos, ela não cresceu sendo interrompida por um comercial de publicidade. Ela cresceu escolhendo a hora que ela vai assistir, quantas vezes ela vai assistir, se ela não gostar, ela muda e tudo mais. Então, para ela, a publicidade já é um negócio diferente do que era pra gente, que para assistir Caverna do Dragão eu tinha que acordar de manhã, botar lá na Xuxa, esperar passar o comercial, a chamada, não sei o quê. Então já é um mundo completamente diferente, esse consumo de conteúdo on demand. Então põe isso na tua cabeça. Aí eu vou para um universo onde TV conectada está crescendo numa velocidade muito grande. Com TV conectada eu sei quem está logado. Daqui a pouco eu sei quem está na frente da TV, porque eu não preciso nem ter uma câmera, cara. Eu posso ter um sensor que lê quantas pessoas... Então, a gente vai para um grau de sofisticação, de mensagem personalizada, de coisa que vai ser muito divertido, né? Ao invés de eu falar massivamente para um monte de gente, eu vou falar um por um. Né? O dado, ele permite essa granularidade. A tecnologia, a inteligência artificial vai permitir a gente fazer em escala isso. Então, a partir de uma grande ideia... Como é que essa grande ideia eu desço para outras pessoas? E essa grande ideia vai ser cada vez menos sobre transação, porque imagina a tua filha, a filha da tua filha, se ela vai aceitar alguém interromper para dizer que o cartão de crédito agora você pode pagar em 4 vezes. Porra, é chato esse assunto, não é comigo. Então eu, como banco, vou ter que contar uma história que ela queira parar para ouvir. E essa marca vai ficar gravada na hora de eu tomar uma decisão sobre que banco eu vou comprar. E aí, na granularidade, eu vou entrar na hora que eu sei que ela está disposta a tomar uma decisão com a informação. Então, essa combinação, ela vai crescer exponencialmente, né? Porque a gente está conhecendo cada vez mais sobre as pessoas. Uma coisa que você falou que eu achei legal, assim, nesse contexto futurista, que quase Black Mirror, é quase como se... por comportamento e sensores, você identificar, opa, tá no fundo do funil. É isso. Conversão aqui. Isso, né? isso. E não por conta de um clique, por exemplo. Eu acho que isso vai continuar. O próprio conceito de funil, ele tá hoje... Sim, né? Porque não existe. a gente tá em vários momentos ao mesmo tempo. Então eu vou... pelo teu comportamento, pela temperatura do teu corpo, por onde você olhou, né? A gente está testando uma tecnologia que a gente desenvolveu para a Aurofone, que é para onde olhou primeiro. Né? Olhou primeiro para cima, nessa categoria, gerar dados, para eu saber buscar mais eficiência. Aí você pensa na UX do Edge, né? UX, conceito muito legal esse. Agora, se eu fizer isso muito bem, o meu concorrente fizer isso muito bem, a marca A fizer isso muito bem, a marca B fizer muito bem, o jogo está empatado. O que vai desempatar o jogo? A capacidade do ser humano de contar histórias. Histórias que prendam a gente, que façam a gente conversar. Eu não sei se você assiste Last of Us. Sim, nossa, nem me fale do segundo episódio. O segundo episódio de Last of Us. Só se fala disso desde domingo. Né? Eu morri junto. Eu tive dificuldade de dormir. Mas eu joguei o jogo, então, mas eu tive dificuldade de dormir. Literalmente dificuldade de dormir. Aquilo é a capacidade do ser humano contar história. Porém, aquela história foi primeiro contada num jogo de videogame. Sim. Né? E ela foi transportada depois para uma plataforma de streaming, onde eu assisti, por acaso, numa tela de que tem 1,5 metro, porque assistir grande continua sendo a experiência mais interessante. Porém, imagina o seguinte, o que eu fiz do exercício, tá? Eu fui depois assistir no óculos da Apple, que eu tenho. Sim.
cara, outra experiência ainda mais legal. Então imagina quando aquela estrambolho virar uma coisa tão simples quanto o meu Sim, óculos. eu penso muito nisso, como é que eu vou na form factor do... Como é que a gente vai contar a história? Pro Edu, pro Léo, pra quem for, que a gente sabe um pouco mais sobre ele, a gente sabe que ele é fã do Pedro Pascal, mas o Edu gosta da menina. Sim. Será que a história vai ser um pouco diferente? Sim. Será que eu vou poder descer um pouquinho? Então, isso tudo me fascina, porque é aí que vai ser o jogo que a turma que está entrando no mercado de trabalho vai ter que saber jogar. Como é que eu aperto os botões certos das tecnologias existentes para contar histórias mais bem contadas? E quando você fala isso, né, ele deixa de ser publicidade e vai para conteúdo, entretenimento, ele é uma união de tantas coisas, né? Que a publicidade, do ponto de vista que a gente conhece, já ela se dissolve de certa forma, né? Eu acho que, vamos lá, e aí de novo a história de conectando os pontos que eu gosto tanto. Você me perguntou lá atrás, por que você foi entrar na publicidade? Eu entrei na publicidade por causa da história eu acho fascinante você ser capaz de conduzir alguém por uma história bem contada, uma narrativa bem contada. Eu acho que o jeito de contar as histórias, ele vai continuar se transformando. Mas o que a gente gosta mesmo é de uma história bem contada, Sim. né? A gente gosta de uma jornada de herói, a gente gosta de coisas que foram escritas há 50 anos atrás, de metodologias de se contar uma história. Essa técnica, ela mudou muito pouco. Sim. Entendeu? Ela mudou, assim, e a surpresa que o ser humano traz para a mesa é sempre muito relevante, né? Vou te falar, assim, sinceramente aqui, eu vou desmistificar um pouco o segundo capítulo de The Last of Us. Ele foi dirigido pelo mesmo diretor Do Succession. de Succession e dos capítulos mais sangrentos, mais malditos, que mataram as pessoas que a gente mais gostava de Game of Thrones. Você entende que tem uma repetição no jeito, porque tem uma fórmula aí. Sim. Que é daquele diretor. Que é daquele diretor, que foi percebida como uma forma de sucesso, que é um dos jeitos de você emocionar as pessoas e prender a atenção, que é quebrando a expectativa dela. Porra, quem podia imaginar que aconteceu o que aconteceu, né? Que eu não quero estragar. Quem não jogou, né? Quem não jogou, entendeu? E mesmo quem jogou, como era o meu caso, cara, eu não esperava naquele momento. Eu tinha esquecido que eu estava tão envolvido pelo todo Pedro. Todo mundo que jogou falou que a experiência na tela, né, da série elevou para um outro nível o que viveu no jogo. E veja, como isso não é novo, tá? Quando eu tinha 14 anos, eu descobri um livro chamado Senhor dos Anéis, que não era só de quem era muito nerd, jogava os jogos de RPG. Eu jogava, li o livro. Você era um nerd, né? É nerd. E fiquei maluco com aquele negócio, com aquele livro. Só tinha em português de Portugal aqui no Brasil. Não tinha. Então eu li em português de Portugal, depois li em inglês e tal. Fiquei maluco, li algumas vezes e tal. Trouxe minha filha para essa história quando ela cresceu. E lá pelo ano 2000, aquilo foi pro cinema. Numa versão, obviamente, reduzida da história, mas maximizada pelos efeitos especiais. Agora, tem uma filha de 5, de 8 anos. Eu estou introduzindo elas na franquia. E elas estão assistindo comigo. Assistindo O Senhor dos Anéis, agora estão assistindo O Hobbit. A tecnologia está extremamente ultrapassada, mas a história está contada lá. Você entende o que eu estou te falando? A tecnologia vai mudar, mas o livro que eu li quando eu tinha 13, 14 anos, que depois eu assisti quando eu tinha 25, e agora eu estou mostrando para minhas filhas 20 anos depois... Esquece a tecnologia, a animação. Você olha o CGI e você fala, puta, como evoluiu. A obra de fonte é o que importa, né? A história tá lá. Sim. Todas as vezes que você acha que o personagem vai morrer, né? O amor entre dois personagens, o vilão, tá tudo contado lá. Né? Muito legal essa referência da gente trazer desse arco todo da publicidade e vir para o território de cultura pop, que é um território que eu gosto muito, mas que sintetiza muito isso, né? Que no final das contas é sobre as histórias e a natureza humana, que acho que desde a época das cavernas é a mesma, né? Então, isso, o drama humano, as tecnologias, né? E vai continuar mudando. A tecnologia na caverna era você reproduzir o que você estava vendo lá fora com carvão, com um pedaço de pedra. Veio a escrita, veio, né? Assim, é óbvio que quando veio a capacidade do homem de imprimir com Gutenberg, a revolução foi tão dramática quanto veio a internet depois, e foi tão dramática quanto está sendo agora. É que a gente, quando vive, a gente acha que
Sim, né? é que a gente vive, a gente olha pelo momento histórico e não vê pelo potencial do arco todo, né? Mas é exatamente isso. Assim, as histórias continuarão sendo contadas em alguma plataforma. Talvez não seja naquele... Né? Eu me lembro, minha filha, que já está formada, quando ela tinha a idade da tua, eu reformei o quarto dela. E aí ela nunca tinha tido TV no quarto, eu pus uma TV para ela no quarto. Ela olhou para mim e falou assim, para quê? Isso aí, eu falei, pra você assistir. Ela falou, não, eu assisto aqui no iPad, porque aí eu posso assistir, quando eu quiser assistir na sala, assisto, mas aqui eu assisto no iPad e tal. E aquilo me marcou muito, porque pra geração dela, as mesmas histórias que a gente via, elas eram mesmo melhor contadas no cantinho dela, Sim. com a perna pra cima, ou dentro do carro indo pra escola. É que você voltou pra tua juventude quando TV no quarto. Pois é, exatamente. Pô, eu nunca tive, talvez você também não. Pra mim, aquilo ali era um... Porra, era um luxo, né? Eu tô oferecendo algo que eu nunca tive. Sim, não, eu só vou trazer uma brincadeira assim, uma realidade, né? Minha maior diversão aos meus 13 anos de idade foi meu primeiro Apple II, que eu ficava programando no meu quarto, fazendo em código BASIC, fazendo meus softwares lá. Mas pensa assim, ó, isso você tá falando aí provavelmente da década de 80. Sim, final da década de 80. Pensa o seguinte, hoje o teu Apple II não tinha 1/100º da capacidade de processamento que tem o teu celular. Sim. Tá? Porém, até como provocação para você entender para onde vão os negócios, tá? Imagina que um cliente, uma marca de telefonia, um player de telefonia, ele está chegando muito próximo da curva máxima de clientes que ele consegue ter. Se uma Claro, uma Vivo tem 120, 130 milhões de usuários, significa que tem gente que tem um Claro e um Vivo, porque tem lugar que pega na praia não sei o quê, e tem muita gente que já tem o seu, então ele vai ficar lá trocando, te dou um desconto pra você vir daqui, portabilidade. O jogo não é esse mais, não. De crescimento de base. Esses caras estão vendendo assinatura, esses caras estão entendendo que esse aparelhinho na mão, ele pode inclusive virar conteúdo. Eu posso daqui a pouco ter a Claro TV, né? A Claro TV, a Vivo TV, competindo com a Netflix, comprando propriedade. E o inverso, Nubank vendendo plano de celular. Nubank vendendo plano de celular. Então, as marcas estão indo para um outro lugar porque a tecnologia destrava, né? Destrava. Por que você está vendo o negócio de cursos sendo, né? A gente falou de um player, mas tem vários players importantes no mercado brasileiro. Porque os 4 anos da faculdade já não servem mais. Exato. Não servem porque não entrega tudo que você precisa, não serve porque o modelo, o tempo, não serve porque network é mais importante do que... Então eu quero sentar com gente de sucesso e falar com gente... Pô, isso surge um negócio. Não existia esse negócio há 4 anos atrás, cara. Eu tô mudando a holding para um prédio novo. Nosso prédio tá Hotmart. Cara, os caras são gênios. Sim. Eles sacaram isso e montaram um marketplace de cursos. Sim. Eu me lembro que há uns 6 anos atrás, talvez um pouquinho mais, eu fui fazer me chamaram uma palestra num negócio chamado Fire Festival. Sim, que é deles. Mas eu não sabia nem que era Fire Festival e nem muito menos quem eram os caras. Fui lá para, acho que BH, não me lembro, né? BH. E aí, fui lá na palestra achando que era uma palestra para 300 pessoas. Bom, cheguei lá, eram 5.000 pessoas para começar. Tinha gente numa sala, na outra sala, gente... Várias trilhas, né? Trilhas e o cacete e tal. E a Hotmart. E aí o cara veio falar comigo. JP? O JP. E eu vi que ele era um empreendedor. A gente tem essa sensibilidade. Sim. O DNA, você sabe o DNA. Você sabe o DNA. Porra, cara, esse cara... O que ele fez é esse negócio, ele estava na hora certa, com o modelo de negócio certo, entendeu o negócio, foi também um pouco pivotando para virar o negócio certo. Ele começou com evento, mas ele entendeu. Assim, eu já ouvi de fundos que falavam, mas esses caras é difícil de fazer negócio com eles, porque eles não captam. Quando captam, eles não gastam dinheiro, porque eles geram caixa. Então, olha que louco, cara, é um negócio digital. Cara. Eu tenho conversado com muitos empreendedores e empreendedoras aqui do mundo de tecnologia e eu tenho trazido algumas histórias bootstrap que criaram negócios de bilhões sem venture capital para inverter esse negócio, né, de que tem que captar, queimar de caixa para crescer. Eu gosto do modelo de venture capital como um acelerador
na capacidade da sociedade de gerar empreendedores. Porque sem esse modelo, muito pouca gente vai tomar risco, não vai conseguir captar dinheiro, né? Eu acho o modelo bancário um pouco cruel nesse sentido, porque quando eu montei a minha agência, eu precisava de crédito. Atrás da faculdade. Não, até agora, assim, quando eu falei, puta, eu não usei, mas eu precisava ter um crédito aprovado, caso eu precisasse de uma emergência. Cara, eu chamei lá o gerente do banco para contar uma história para ele, e o cara quase dormiu na minha frente. Hoje ele me oferece crédito o tempo todo. Porque Só que agora tá aprovado, ele não, né? Você entendeu? Sim, agora eu não preciso. Sim, exato. Agora eu realmente não preciso. A gente compra 2 bi de mídia por ano, um negócio de quase 450 milhões de receita, mas o VC ele quebra um pouco esse modelo, né? Vale a ideia, não importa tanto o teu track record, não importa o que você tem aqui de potencial. Eu acho ele interessante nesse sentido. Por outro lado, ele cria uma dinâmica que eu acho ruim, que é a dinâmica do, cara, teu negócio não precisa dar resultado agora. Depois, e isso gera um ciclo que eu acho complexo, entendeu? Na pandemia, isso foi muito acelerado com aquele excesso de liquidez dos fundos. Isso. E aí depois, eu me lembro que eu fui no Web Summit de Portugal com alguns VCs importantes. A gente estava num grupo e os caras estão falando vai dar merda no Brasil, porque o Brasil, todos os VCs que estão lá não tem estrutura. E o dinheiro vai secar e eles não vão ter gente para ajudar esses negócios a passar a quebração da onda, porque vai secar o dinheiro e não vai ter outra rodada. Reorganizar, reestruturar. Então, o que aconteceu? Secou o dinheiro, não tinha sócio, não tinha gente para ajudar um empreendedor novo que entrou num ciclo de rodada 1, rodada 2, rodada 3, sempre mais dinheiro, sem se preocupar com o PNL. De repente o cara falou, você precisa dar lucros agora, não quero mais saber de CAC, eu quero saber de PNL. Não sei como fazer. Não sei como fazer, o cara não foi preparado para isso, né? Ele não teve a escola. Eu fiz um negócio bootstrapping que dá lucro desde o primeiro mês, a gente é super sério com isso, porque eu não sei fazer de outro jeito, cara. Eu tenho clientes grandes, eu tenho no McDonald's, Itaú, Natura, Vivo, são clientes que olham para mim e falam, você tem estrutura, você tem gente, se eu te der esse negócio novo, você consegue botar 70 pessoas em 20 dias aqui? Se eu não tiver fôlego, tô danado, entendeu? Edu, última pergunta de galeria pra gente virar a chave pra reta final. Quais são suas prioridades como CEO nesse ano, no grupo? Claro. Você pensa em internacionalização? A gente abriu uma operação em Miami, a gente acabou de fechar um outro negócio com possibilidades em Argentina e México. A gente ganhou uma conta no México do McDonald's. Além disso, a gente acabou de fechar um outro projeto que permite a gente operar Argentina e México. Sinceramente, eu estou muito olhando para a América Latina nesse momento, porque eu acho que a gente aprendeu a trabalhar para um tipo de empreendedor, de marca brasileira que tem espaço para crescer na América Latina, né? Então, a Natura tem, o próprio McDonald's é uma empresa argentina cujos seus negócios estão na América Latina, e é muito desafiador a América Latina, seja por capacitação, seja por cultura, seja por cada hora tem um mercado em crise. Então, eu acho que se eu conseguir ajudar meus clientes decifrar nesse sentido, isso, né? decifrar e ajudá-los mesmo em ter a mão de obra certa nos lugares certos. Então, apesar desse desafio todo, Colômbia é um lugar hoje onde mão de obra de tecnologia é interessante, o Brasil no sul tem bastante mão de obra, Recife está virando um polo interessante, tem coisas acontecendo que podem ser bacanas. Então, assim, eu tenho que fazer isso de uma forma muito responsável, porque eu continuarei fazendo com capital próprio, eu não estou num modelo de M&A de captar dinheiro agora. A gente não quer descuidar do mercado brasileiro, porque é um mercado extremamente competitivo, mas a gente não quer deixar de capturar as oportunidades que têm de ajudar os nossos clientes no crescimento. Tem várias marcas, Balduco, que está crescendo para os Estados Unidos, que a gente quer ser parceiro deles, quer ajudá-los no seu crescimento. A gente entende de marca, a gente entende de consumidor e a gente tem ferramenta para isso. Legal, né? Isso, né? Então, quer dizer, uma holding com pretensão de expansão Latam, com marcas brasileiras. É isso. Assim, prioritariamente com clientes que a gente hoje entende onde a gente pode agregar valor. Mas vocês também têm clientes internacionais? Tenho. A gente hoje é a agência global do Azeite Galo, por exemplo, né? Eles têm Portugal, Brasil e outros mercados importantes, a gente constrói todo o pensamento global para eles. Mas quando eu olho para Havaianas, eu vejo tanto potencial de como a gente pode ajudá-los, a Natura, o McDonald's, que é uma empresa argentina, como eu falei, mesmo no Brasil é uma empresa argentina.
que eu acho que aqui já tem um campo interessante, porque eu consigo fazer isso sem descuidar do meu negócio aqui. E Perfeito. eu consigo atrair outras marcas que têm essa característica, né? E você tem que sequenciar muito bem os seus passos, Eu tenho né? que sequenciar porque eu não estou captando, eu não vou abrir capital agora, não vou fazer IPO, e a gente está num momento difícil, né? Eu gostei do que você falou. Não vou agora. Não, mas Porque eu te olho digo- como um xadrezista. mas o agora, ele não tem nem aqui um sentido, porque talvez chegue em algum momento que eu digo, ó, esse negócio aqui, um dos meus negócios, eu preciso de capital intensivo. Uhum. E por exemplo, é um negócio que pede capital intensivo. Perfeito. Então, para esse aqui, eu posso trazer um investidor. Pode fazer uma spin-off. Mas assim, porra, a gente atravessou aqui o deserto ao fazer o negócio acontecer sem investidor, fez bootstrapping, cresceu rápido, amadureceu. A gente está conseguindo suprir os desafios de crescimento, né, botar no trilho toda hora que ele sai do trilho, porque sai do trilho quando você cresce rápido. Então, assim, não estou muito interessado em vender para uma holding, em fazer um negócio. Essa é a minha pergunta também. Não acho que seja nada contra, não é esse meu ponto, mas assim, eu precisaria achar que tem valor para essa jornada que a gente está construindo, né? E hoje não precisa, sabe? A gente está fazendo muito bem, estamos felizes. Muito bom. Edu, o que na sua rotina, no dia a dia, que hábitos e rotinas você tem que são inegociáveis para você conseguir dar conta de tudo? Claro. Cara, eu talvez não pareça, mas eu tenho 50 anos de idade, então tem algumas coisas que ao longo do tempo vão se tornando impossíveis de você negociar, sabe? Inegociáveis, porque elas são fundamentais para a tua cabeça, para a tua saúde, para a tua produtividade, enfim. E eu acho que quando a gente é muito jovem, a gente negligencia isso. E isso me custou muita coisa. Né? Nós somos da mesma geração, então eu entendo bem. Me custou muita coisa, relacionamento, um certo distanciamento com a minha primeira filha, que depois eu corrigi ao longo do tempo. E assim, hoje eu tenho, de um lado, eu sou uma pessoa que acordo muito cedo, acordo 5 horas da manhã, não tenho muito orgulho disso, mas isso vem de um hábito, por incrível que pareça, meu pai me acordava para assistir Fórmula 1 de domingo, a gente acordava às 7, e isso foi criando em mim um hábito de acordar às 7 no sábado, no domingo, ia para a escola toda semana, durante a semana às 7, e foi gerando isso. Hoje eu sou um cara que acorda às 5 horas da manhã, eu uso a primeira parte da minha manhã para fazer esporte, então eu faço sem furar esporte 5 vezes por semana. Depois eu preciso ler, então eu deixo minhas filhas na escola, que é um momento meu com elas, também não negocio isso, e eu sou a primeira pessoa a chegar na agência. Assim, eu chego logo depois de alguém que abre, que deve ser a turma da limpeza ou segurança. Então eu chego. Por que eu gosto de chegar tão cedo? Porque eu consigo fechar minha porta e ler o jornal. É a hora que não tem interrupção. A hora que eu consigo ler alguma coisa de qualidade. Eu assino alguns serviços de notícia um pouco neutros para poder ter uma visão do todo. Então eu gosto muito de notícia, assim, gosto muito de ler notícia. Então de manhã eu faço isso. Eu treinei o meu ChatGPT, ele me dá um relatório às 6 de publicidade e um às 8 de finanças. Eu também, ele compila para você. Ele compila para mim, automaticamente ele já me manda, às vezes ele esquece, eu dou uma bronca nele. É engraçado, é verdade isso, ele esquece, e às vezes ele erra. O dólar ontem fechou a 5,8, eu corrijo ele. Aí quando eu perguntei para ele sobre mim, ele falou, você é muito exigente, não aceita erro nenhum. Eu achei muito engraçado isso, porque eu fico corrigindo para ver se ele vai aprendendo as coisas. Então a minha leitura, o momento de leitura é muito importante. Eu acho que a gente não pode, como executivo ou como pessoa que quer bater um papo de 2 horas num podcast, não ter informação. Eu acho a informação, ela sempre foi e continuará cada vez mais sendo um ativo que a gente tem na nossa... volta para a questão do repertório. Para o repertório, para a tua capacidade de compreensão rápida e reação rápida. E assim, eu coloco minhas filhas para dormir. É um negócio que eu não deixo de fazer, né? Então eu tento chegar em casa no horário que eu consigo botar elas para dormir. Então isso para mim é inegociável. E fim de semana tem que ser na praia. Eu vou com sol, sem sol. Você consegue com a tua produtividade, com tanta coisa que você olha, você consegue desligar o fim de semana? Eu consigo manter a minha rotina, mesmo que eu tenha que estudar para uma apresentação na segunda ou fazer uma ligação para alguém. Acontece muito. Eu sinceramente, tem indústrias e indústrias, né? Nosso negócio se trabalha de fim de semana, acontecem eventos, né? Seja uma final do Big Brother, seja uma apresentação segunda-feira.
Então a gente tenta administrar isso com as pessoas, porque, de novo, meu negócio é indústria criativa. Se eu matar as pessoas, elas vão ficar menos produtivas. Então, isso serve para elas, serve para mim também. Eu sou, inclusive, exemplo para as pessoas. Então, eu tenho alguma disciplina. Assim, ao longo do dia, eu chego 7h30 no escritório. Vou sair pelo menos 7h30, 8 horas da noite. Então é longo. Muitas vezes eu almoço, meu almoço 80%, 90% dos casos... no escritório, é na agência. Se não é no escritório, é com algum cliente, tá? Porque eu acho que é um bom momento, você desarma um pouco, você consegue ouvir, ou o cliente, ou alguém da agência que precisa conversar comigo, eu uso o almoço. Assim, eu preciso dessa disciplina de no fim de semana conseguir fazer, né, alguma coisa que eu gosto. E o tempo e a idade, eu sou empático com isso, porque somos de novo da mesma geração, a gente começa também a saber, ou deveria saber, o nosso 80-20, o Pareto, né? Onde que a gente vai fazer a diferença, onde que é o 20% que vai dar o resultado pro business, né? Eu tenho muito cuidado com esse negócio de produtividade excessiva e como é que merecimento e meritocracia e tal, porque isso é muito fácil de se distorcer. Sim. Né, e a gente veio daquela época de cultura Ambev, não é? Isso, assim, a minha indústria era uma indústria muito abusiva, que se gritava muito, se batia muito na mesa, que os clientes abusavam muito e tal, e hoje é uma indústria que está tentando encontrar uma regulação para isso, que as pessoas são muito críticas, às vezes o pêndulo vai muito para um lado que as pessoas confundem. Então eu acho que se você quer ser um profissional de sucesso, quem dá a medida do teu esforço é você. Ninguém vai dar por você. Então eu sei o quanto eu me dediquei para ter um negócio, para dar certo, para vender uma vez, para abrir outro, para fazer a DPZ dar certo, para criar a galeria. Eu sei o esforço que eu coloquei, não foi pouco. Não será o mesmo esforço que uma pessoa com a mesma idade ou com uma idade diferente para fazer um negócio parecido vai ser, porque cada pessoa tem sua história e cada pessoa tem seus limites. E não dá pra gente querer imputar em outra pessoa que a gente faria, né? E assim, as coisas que eu posso te dizer se você quer ser um cara competitivo, porque tua indústria pede, se você não cuidar da tua saúde, se você não fizer esporte, se você não ler, você não vai dormir. Se você não dormir, você não vai ser. Você não vai ser. Se você não tiver alguma disciplina, você não vai ser. Ponto final. Eu sou um cara que fica até tarde, debruçado no computador. Cara, isso dura ciclos. Mas você não consegue fazer isso eternamente. Não é sustentável. Não é sustentável, entendeu? Então, vou misturando as nossas conversas aqui. O IA me tira muitas das coisas que eu vou escrever um e-mail, cara, peço ajuda, ele me ajuda muito rápido. Antes eu tinha que, né, mas eu tenho que saber o que eu quero, eu tenho que saber pedir, eu preciso montar uma planilha, fazer uma conta complicada, buscar uma referência, né, eu uso bastante isso. Então, eu deveria encontrar algum espaço para produzir mais, mas também para ter espaço para fazer coisas que eu gosto, né? Eu gosto muito de viajar. Toda viagem de trabalho que eu faço, eu encaixo um show, encaixo um restaurante, encaixo alguma coisa, porque, de novo, eu vou ficar longe da minha casa, às vezes longe da minha família. O que eu posso fazer para tornar a viagem algo que me deposite de volta, algo que vai me fazer ser uma pessoa mais legal, mais interessante, contar uma história bacana para minhas filhas. Senão também a gente vive, e de novo, isso para mim era muito referência de início de carreira e foi se transformando, a gente vive pensando só no desfecho da carreira, né? É isso. Vou desfrutar só quando, né? E esse quando sempre vai ficando mais longe, né? E tem um negócio que eu tento sempre olhar, que assim, para mim existe um conceito do... Quando a gente é muito pragmático, e todo mundo tem algum momento da vida que é muito pragmático, a gente fica um pouco idiota, sabe? A gente acha que a gente tem resposta para tudo e que se a gente fizer mais, a gente vai produzir mais. E não é bem assim, entendeu? Você falou sobre a lógica de Pareto, né? Às vezes, você tomar decisões certas vale mais do que 8 horas de reunião. Uma decisão certa, uma ligação. A sensibilidade, às vezes, de perceber que um cliente teu está com um problema e não está falando, né? Que alguém no teu time não está produzindo por alguma... Isso aí não você tem que estar a ver, atento, né? Isso aí tem a ver com o teu interesse genuíno sobre as pessoas, sobre os teus clientes, sobre o teu negócio, né? Isso não tem a ver exatamente com correr mais rápido. E a gente tem uma cultura um pouco até teatral, um pouco de... o digital, ele cria, né? Infelizmente está cheio de coach, de cara falando que subir montanha, fazer não sei o quê.
cara, e usar relógio é sinal de sucesso. Essas coisas não funcionam assim, cara. Assim, eu conheço gente que não usa um símbolo de riqueza exterior. Não tá na rede Não social. está na rede social e é um empreendedor de extremo sucesso e muito feliz. Uhum. Enquanto tem gente que finge que anda de helicóptero, de avião, Sim. usa E a relógio. saúde mental tá e a no saúde saco, né? mental tá no saco. Então, Uhum. a gente tem que tomar cuidado, mas isso, eu tenho 50 anos, quando eu tinha 20 eu não pensava assim. Eu era um trator que saía derrubando tudo que tinha pela frente para chegar onde eu achava que eu tinha que chegar. Eu era meio parecido com isso, porque as referências, eu venho de cultura oriental, né, fiz engenharia na Poli, enfim, tem todo Claro. um contexto, e de época também, né, de final dos anos 90, começo dos anos 2000, que a relação de cultura de trabalho era de workaholismo, de certa Sim, forma, sim, né, e foi se transformando por conta das batidas de cabeça que a gente vai dando, né. A gente lá, até o que a gente fez na agência quando a gente criou um negócio novo para tentar equalizar um pouco essa história. A gente criou um modelo de sociedade. Eu tenho hoje, além dos fundadores, são 3, eu e 2 sócios, a gente tem 18 sócios na galeria, além dos 3. Eu tenho 30 sócios na Hold, outros 30 sócios na Hold. Em cada empresa a gente tem um sócio. Porque com isso eu consigo atrair um pouco de cabelo branco, eu consigo segurar uma turma, eu consigo ver alguém que, cara, esse cara aqui vai longe, eu vou preparar ele para ser sócio, eu vou construir uma história para ele. Isso tem aquele modelo partnership, né? É um modelo né? partnership, exatamente o modelo partnership. E a gente faz com governança, de um jeito certo, para não atrapalhar os negócios, mas o que é legal? Porque você consegue desenvolver com as pessoas um nível de comprometimento de longo prazo que vale mais do que uma corrida de 100 metros, cara. E daí, Edu, você deve olhar para isso e já com um pouco de, eu não vou falar, não sei se a palavra é segurança ou talvez uma confiança de que o negócio perpetua além de você, né? Isso é complexo, né, cara? Assim, o negócio depende menos de mim hoje do que já dependeu no passado. Óbvio que cultura tem muito a ver com o olhar que a gente imprime para as coisas. Então, talvez daqui a pouco ela mude porque tem alguém sentado na minha cadeira, não tem problema. O que eu tenho certeza é que quando eu escolhi o nome Galeria e não Simon Urenha Ilha ou SM, Sim. qualquer que fosse com as nossas iniciais e tudo mais. Sterling Cooper, né? Sterling Cooper e a gente estava falando sobre um coletivo, né? Que eu realmente acho que a gente é muito mais forte hoje, porque meu time é melhor que os times de todos os negócios que competem comigo. E é mesmo. Eu não estou aqui te falando o que... E quando eu não tenho uma posição que não é, eu trago de sócio e amarro o cara num projeto, faço ele se apaixonar pela ideia e tudo mais. Então, nesse sentido, neste momento, tenho algum sócio meu fazendo algo que vai gerar milhões de faturamento para o negócio e eu estou aqui conversando com vocês sem nem saber o que ele está fazendo. Isso me dá uma garantia de que o negócio não depende só de mim. E isso para mim, isso é moderno, isso é inteligente, porque você precisa desligar um pouquinho o teu ego de achar que se você não estiver na reunião, não vão fazer direito e tal. E você também precisa aprender a que as pessoas fazem as coisas do jeito diferente. Exato. Então você começa a olhar o resultado. Ok, você faz do teu jeito, vamos olhar o resultado? O resultado não era o que esperado, então vou voltar pro teu jeito. Eu não deveria botar energia no jeito, eu deveria olhar o resultado. O resultado chegou, cara, então você descobriu um jeito diferente do meu de fazer as coisas. Tá tudo certo, vamos testar de novo e aprender e tal. Então, assim, muitas das ideias que a gente implementou não eram ideias que eu tinha quando eu criei o negócio, ou os meus outros 2 sócios tinham. Talvez a gente nem concordasse, mas alguém fez lá no grupo, alguém trouxe pra gente, a gente falou, ok, a gente tem algumas coisas de cultura de multinacional, a gente aprendeu. Então, assim, legal, eu invisto nesse projeto, quanto ele vai me dar de retorno? Então vamos perseguir esse retorno junto, eu vou te ajudar a dar esse retorno, não estou contra você, eu estou a favor da tua ideia. Deu retorno? Bacana, cara, você atingiu algo que te levou para um outro status aqui dentro, então acho que agora você está pronto para virar sócio desse negócio que você está criando, né? E assim vão criando novos negócios. Eu acabei de lançar um negócio chamado Agente, que é para o mercado de influência. A gente tem casting próprio, a gente agencia alguns influenciadores, mas ele tem como missão quebrar um pouco o modelo de mercado de influência, que tem muito intermediário. A gente está tirando um pouco esses intermediários. Uma profissionalização né? E tem uma plataforma de tecnologia de dados por trás para ajudar na gestão de
de micro-influenciadores. Então, é um negócio... Cara, foi uma ideia de uma pessoa da agência que queria muito ser minha sócia, criou a ideia, trouxe para a mesa, eu fui provocando ela, amadurecendo, até o dia que eu falei, eu brinco com meus sócios, né? Eu falo, empreender é igual cozinhar. Você já fez macarrão, os italianos falam o seguinte, joga na parede, se grudar é porque tá pronto. Então é isso, cara, chega uma hora que você tem que jogar na parede, você tem que lançar. Põe à prova. Né? Constrói uma tese, põe à prova, investe nela, dá condições para ela. E por isso que eu te falei um pouco da minha crença sobre, cara, se você, eu, as pessoas que estão à nossa volta, incentivar outras pessoas a empreenderem, esse negócio essa indústria vai se transformar, o IA vai ser um acelerador, não uma barreira. Agora, se eu ficar aqui protegendo o meu, ninguém mais criar novos negócios, o IA vai tirar emprego de todo mundo. Exato, você morre junto. Né, assim, talvez eu ganhe mais dinheiro, porque eu tô no ponto. Sim. Mas não é sobre isso, né, cara? Todo mundo pode ganhar dinheiro se a gente for ensinando as pessoas a. Cara, você tem um conhecimento que talvez sirva para ser um negócio. Vou te ajudar a transformar essa ideia num negócio. Né? O que eu gostei muito é que toda essa cultura que você está criando na galeria, você traz uma cultura de inovação, agilidade, startups internas, né? E que veio um pouco da sua história, mas do que você não queria fazer igual do que você já viu, né? Então, queria te agradecer, Edu. Imagina, cara, é um prazer. É muito legal vir numa empresa de um empreendedor que está aqui criando. Você me contou um pouco, eu fiquei maravilhado como você botou tecnologia no teu negócio. Eu convido as pessoas que estão ouvindo a gente, que empreendem ou que querem empreender, a olhar com a mesma curiosidade que eu olhei quando eu criei o meu negócio, olhar lá fora e ver a quantidade de gente que vai precisar do negócio que você está criando e perder o medo, fazer, vai dar certo. Assim, a gente está esse é um país que tem mais de 200 milhões de habitantes, em desenvolvimento, tem gente hoje que quer consumir mais. Então, se a gente empurrar, esse país vai inevitavelmente funcionar melhor. Sim. Né? Eu acho que a gente, infelizmente, vem de uma sociedade que reclama muito e faz pouco. Se a gente fizer mais e reclamar menos, e isso é empreender, a gente vai longe, entendeu? É transformar a cultura do brasileiro, apesar das instituições serem não tão favoráveis a nós empreendedores. Mas isso né, acho que você conhece essa expressão, isso é um dado do problema. Né? Quando você vai criar um negócio, tem coisas que são dados do problema. Exato. O imposto é tanto, o custo é tanto. O jogo é igual para todo mundo. O jogo é igual para todo mundo. Né? Então, acho que a gente pode cobrar e melhorar a sociedade e tudo mais, mas eu gosto muito, eu fui certa vez, só para encerrar, ao Vale do Silício com um grupo de clientes meus, e eu aprendi uma coisa fantástica lá. Eles valorizam o erro das pessoas. E isso é fantástico, porque o que tem por trás disso? Cara, o que você aprendeu quando você fez e deu errado? E se você vai aprender alguma coisa, você parte do princípio que você vai aprender alguma coisa, você toma mais a iniciativa, né? Aqui a gente fica muito preocupado. Fracasso aqui, né? Tem um peso destruidor na vida das pessoas. Meu amigo, aqui eu só contei as histórias bonitas, tem um monte de fracasso para você chegar lá. Então, não se preocupa, assim, cada tropeço te ensina alguma coisa que vai te gerar uma solução que você não estava imaginando, e se você persistir, o negócio vai acontecer. Edu, obrigado, cara, um prazer enorme. Foi um prazer, cara, muito obrigado. Valeu. Sucesso, hein? Obrigado, para vocês também. Obrigado. Valeu. Agradecer a audiência que chegou até aqui. Te volto na próxima semana. Tchau, tchau.